E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais uma missão secundária, meus amigos. E hoje o NPC deixou aqui pra gente a missão, talvez uma das missões mais importantes que vai existir nesse podcast esse ano. Eu falo isso talvez com um desejo que seja que é uma coisa minha, né? Particular muito meu e no caso do nosso camarada Bruno aqui também, né? Mas porque a gente gosta muito da franquia, então, meus amigos, hoje nós vamos falar aqui sobre os 30 anos de Pokémon, cara. Isso mesmo. Vamos aqui destrinchar esses 30 anos de sucesso, né? E eu, Marcelo, trouxe aqui o meu camarada Bruno, né? Pra gente poder falar sobre essa franquia. Nós que somos os dois únicos nintendistas românticos aqui do Brasil, né? E principalmente adoradores de Pokémon, mas não de Pikachu. E aí, Bruno, como é que você tá hoje? E aí, pessoal, e aí, Marcelo? Cara, tô tranquilo. Eu vim aqui já de Gengar, porque se eu fosse um Aí. Pokémon, com certeza eu seria um Gengar. É o E eu seu tô... favorito? É. Nossa, Ah, quando eu jogava Pokémon GO, eu lembro que eu olhei um dia e falei assim, cara, eu vou andar com Gengar. É isso. Se fosse a vida real, eu andaria com Gengar, com toda certeza. nossa, eu fiz questão no Pokémon GO de buscar, e demorou, tá? De buscar um Riolo e evoluir ele depois pra um Lucario. Porque é o meu Pokémon favorito e andar com ele é a melhor coisa do mundo, cara. Nossa, que bacana, cara. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre o Pokémon GO, né? Então, aguarde aí, querido telespectador, né? Mas antes de tudo, eu vou pedir para você que está vendo a gente ou que está ouvindo a gente, né? Que sigam primeiramente a gente lá nas nossas redes sociais, né? Nós estamos lá no Instagram, como @BlackCompanyBR_, que é o nosso principal meio de comunicação nas redes sociais. Nós estamos também lá no YouTube, né? Se você está vendo isso aqui no YouTube, não deixe de assinar, né, o canal aqui do YouTube e ativar as notificações para você sempre ficar em dia com os episódios do Missão Secundária e com os outros podcasts da casa também. Sempre tem coisa bacana surgindo aqui no YouTube da Black, né? E se você está ouvindo a gente em algum agregador de podcast, né? Não deixem de assinar o nosso feed nesse agregador e deixar um comentário e deixar uma avaliação também, porque isso ajuda a gente demais, beleza? Além do mais, você pode acessar o nosso site, que é o blackcompany.com.br, e se manter informado sobre o mundo da cultura pop através do nosso site, nossos podcasts também, enfim, né? Tem uma série de coisas que a Black proporciona para você que está vendo a gente, ou que está ouvindo a gente, para você se manter informado desse mundão de cultura pop, beleza? Mas chega de embromação, né, meu querido? E vamos aqui começar logo o nosso bate-papo de hoje. Meu amigo, eu separei aqui, eu mandei um roteirinho pra você, né, falando aqui sobre esses 30 anos de Pokémon, né, cara? E eu nem acredito que 96 foi há 30 anos atrás, eu estou ficando muito, muito, muito velho, né? Mas eu quero começar aqui com um contexto histórico de Pokémon, né? Pokémon ele foi lançado primeiramente lá no Japão com a versão Pokémon Red e Pokémon Green. Essa versão Green não chegou a ser lançada aqui no Ocidente, ela veio como Pokémon Blue, né? Em 97. E eu quero saber agora de você, antes da gente começar aqui nosso bate-papo. Meu amigo, qual foi o primeiro contato que você teve com Pokémon? Né? Foi na época ou foi depois? Foi muito depois? Qual foi o seu primeiro contato com Pokémon? Assim, acho que o primeiro mesmo foi no desenho. Eu fui saber dos jogos depois. É aí que tá o ponto, porque o sentimento é de inveja. Eu tinha alguns colegas de escola que eles tinham Game Boy. E aí eles falavam pra mim do Pokémon Red e do Blue, e eu ficava fascinado. Acho que na época já tinha lançado o Yellow também. Era muito doido porque eu fui ter contato mesmo assim, eu fui jogar num emulador anos depois. Só que na época eu ficava muito assim, caramba, eu queria jogar o Pokémon também, sabe? Eu queria, tipo, ter essa experiência também de ter um Game Boy, sabe? De viver mesmo a aventura como era que o pessoal me contava, assim, sabe? Uhum. Então, nossa, a primeira vez que eu vi um Game Boy, que eu vi alguém jogando Pokémon, eu falei assim, nossa, cara,
Aí depois eu escolhi um Nintendo 3DS e aí comecei a querer jogar tudo que era clássico também, sabe? Pra viver um pouco assim e trazer um pouco dessa nostalgia, né? Porque, putz, acho que eu fui ter contato, o quê? 2006? Já tinha quase 10 anos já que tinha lançado. Putz, quando eu comecei a jogar depois, eu falei assim, caramba, era isso. A sensação que eu... Como se eu trouxesse mais essa sensação, assim, sabe? Tipo, Entendi. dessa infância, tá ligado? Aham. E esse foi o seu primeiro contato. Então, assim, não vou dizer que é estranho isso, e nem que é absurdo, porque acho que muita gente conheceu Pokémon primeiramente com um anime mesmo, com desenho, enfim, como queiram chamar, né? O meu primeiro contato, por exemplo, ele foi com o jogo mesmo, né? Eu conheci Pokémon lá nos idos de 98, foi muito tempo depois do lançamento, que um amigo meu, ele me emprestou um Game Boy, né? Com o Pokémon Blue. E eu sempre gostei muito de RPG, né? Eu já tinha passado por clássicos como Chrono Trigger, por exemplo, né? E tudo mais no Super Nintendo. Então eu sempre gostei muito de RPG. E aí, ver aquilo lá dentro de um cartuchinho, porque assim, aquela época, né? Eu, como pessoa nascido em 83, 3 anos antes da fundação da Game Freak, né? Era muito estranho você ver um portátil, né? Sei lá, ou como vocês queiram chamar, que rodasse jogos que não fossem Tetris ou Super Mario, por exemplo, mas principalmente Tetris, né? Porque existia muito portátilzinho que você comprava em camelô mesmo, né? Que vinha só com Os Tetris, minigames, né? né? O minigames, exato, né? Então, que vinha só com Tetris. E era muito difícil você ver outra coisa. Principalmente aqui no Brasil, né? Que o nosso acesso sempre foi muito limitado a essa questão tecnológica, né? Não por. Enfim, não vamos entrar na seara de questão política nem nada, mas a gente sempre foi muito limitado nessa questão de quando a gente vai receber ou não as coisas de fora, né? Novidades e tal. Por exemplo, aquele Game Watch, né? Da Nintendo mesmo. Ele nunca chegou a ser lançado oficialmente no Brasil, a não ser quando foi Verdade. feito o relançamento, né? Recente. Então a gente nunca teve acesso ao Game Watch, a gente teve acesso a algo parecido com emulado de Game Watch, né? Então era muito diferente, era muito esquisito, né? Nos anos 90 você ter algo como Pokémon, né? Que você tinha ambientes diferentes, tinham animações diferentes, era muito tecnologicamente avançado para a época, né? Principalmente para um portátil, óbvio, que a gente está falando de um portátil, não de um console de mesa, né? A gente já tinha Mega Drive, já tinha Super Nintendo, jogos de computadores, né? E tudo mais. A gente tinha uma complexidade de videogame um pouco maior. Mas no portátil, aquele negócio, aquele trambolinho ali. Cara, ó, eu tenho uma raridade aqui que não tá funcionando, mas eu tenho uma raridade aqui que eu quero mostrar para vocês. Espera aí. Nossa. Então, eu tenho uma raridade aqui, eu quero mostrar, né, que isso aqui é maneiro, ó. Vocês estão vendo aqui, eu tenho guardado um Game Gear, né? Ele não funciona, né? Ele não funciona mais, né? Isso aqui basicamente é um Mega Drive portátil. Isso aqui basicamente é um Mega Drive portátil. E ele, na época que lançou, ele era a cores. Então você para pra pensar como é que isso aqui, do Game Boy pra isso aqui, evoluiu coisa pra caramba, né? Isso aqui é mais ou menos na época que saiu o Game Boy Color, né? Então, assim, cara, isso aqui, ó, pela Tectoy ainda, quem lembra dessa marca, aqui, ele usava pilha, né? Aqui, ó, dois slots de pilha. Cara, eu preciso mostrar isso aqui. Meu Deus, ele usava 6 pilhas. 6, aqui, ó. 6 pilhas. 6 pilhas daquela tamanho A. AA, né? 6 pilhas pra funcionar. Cara, isso é uma relíquia que eu não me desfaço, né? Não desfaço. Isso aqui, na verdade, quem deixou aqui como objeto de decoração foi a minha esposa, né? Porque era dela, inclusive. E não tem cartucho, infelizmente, não tem o jogo aqui, então. Mas isso aqui era o portátil da época. Hoje a gente tem Steam Deck, Nintendo Switch 2, né? Enfim, né? Tá aqui, ó. A comparação com o Switch 2 e um Game Gear. Olha a diferença, cara. Olha a diferença. Não, assim, comentando duas coisas, né? Primeiro, eu acho que acabei de presenciar aqui uma definição muito boa de almas gêmeas. Olha aí, ó. E é muito, muito engraçado pensar nisso, porque eu me lembro
nessa época que passavam umas propagandas assim na televisão do Game Boy Color. E aí eu ficava pensando assim, eu falava, caramba, que loucura, como deve ser você andar com um videogame? Porque eu nunca tinha tido um portátil que não fosse um minigame, só que mesmo o minigame jogava em casa. Você É não viu o verdade, é pessoal verdade. saindo andando e jogando. E aí. Era outra época no Brasil também, né? Assim, era menos, assim, nunca foi tão perigoso, mas era menos perigoso você andar com um desse ou jogar no ônibus ou no metrô, enfim, num transporte público do que é hoje, né? Então, Acho que o risco maior poxa, muito difícil de você ver na rua, né? O risco maior era de você perder. Você guardar no bolso, exato. ele escorregar e É. perder, sabe? Como aconteceu já com um conhecido meu, inclusive. Aí, ó. E assim, poxa, eu lembro que mesmo o Game Boy era super quadradinho, assim, o Game Sim, sim. Boy, o primeiro, né? O Então, primeiro tipo, tijolão, o Game Boy tijolão, né? parecia bastante um minigame, só que, poxa, tem uns RPG, né? Não era só Tetris e Enduro, né? Os joguinhos de carrinho. É verdade. Dá pra você jogar Super Mario nele, tinha os Mario Lands, né, que eram bem legais, né, eram bem interessantes. Sim. Joguinhos de tênis, de esporte, enfim, tinha uns joguinhos bem interessantes. E tinha Pokémon, né? Exato. E aí veio esse meu primeiro contato, que foi em 98, que eu joguei Pokémon Blue, cara. E quando eu joguei isso pela primeira vez, eu fiquei maluco. Eu. Nossa, cara, a quantidade diferente de ambientações, de. Como eu tava falando, né? De ambientações, de animações, de personagens, de vários tipos de Pokémon diferentes, né? E tudo mais. Obviamente que ali não tinha como você diferenciar tamanho de Pokémon e tal, porque realmente tinha. Se você olhasse o status do Pokémon, né? Dentro da descrição do Pokémon, tinham tamanhos diferentes e pesos diferentes de cada Pokémon, né? Enfim. Cara, era muito interessante ver isso. Então, realmente me prendeu ali de uma forma que eu sou muito. Eu posso dizer que eu sou saudosista até hoje desse formato, porque eu até gosto da forma como o Pokémon evoluiu, né? Obviamente com seus percalços ou não. E, gente, basicamente, o que a gente vai focar aqui nesse programa de hoje? A gente vai focar basicamente falando sobre a trajetória dentro dos videogames, porque nós somos um podcast de videogames, né? Mas, obviamente, a gente não tem como passar pela franquia e não mencionar os animes, o TCG principalmente, as novidades recentes de aplicativos, o Pokémon Go, o Pokémon Sleep, o próprio Pokémon TCG Pocket, né, que tem para celular e tudo mais. Então a gente não tem como passar o Pokémon Unite também, né, e tal. Então a gente não tem como não falar, né, sobre essas outras coisas, essas outras mídias, né, porque Pokémon, ele é uma franquia, né, Bruno, muito mais, hoje ela é muito mais universal do que era quando saiu, né? Basicamente o que a gente tinha? Anime e videogame. E hoje o videogame não é a principal fonte de renda da Game Freak ou nem da Game Freak, da Pokémon Company, né? Inclusive, hoje a gente vai já vou passar a palavra para você, mas hoje eu quero desmistificar de uma vez por todas o que é a The Pokémon Company, tá? Hoje a gente vai explicar exatamente o que é a Pokémon Company, como ela funciona, quem detém o quê e responder a pergunta: por que a Nintendo não mete a mão em Pokémon, gente? E aí a gente vai responder essa pergunta pra você hoje, mas Nossa, vai lá, por Bruno. favor. Não, agora eu tô muito curioso. Por favor, me dê essa fofoca. Vamos lá, a Pokémon Company, né? Então, pra gente poder já passar pro assunto principal, a Pokémon Company, ela foi fundada para poder gerir tudo que é relacionado à marca Pokémon, né? Sejam jogos, card game, merchandising, anime, filme, animações que saem na Netflix, o próprio filme live action também, né? O Detetive Pikachu e tudo mais. Então, e existe hoje um conglomerado chamado The Pokémon Company. Essa marca, ela tem 3 sócios, né? Ela tem a Pokémon Company, que é a principal, é a majoritária, tem a Nintendo e a Game Freak. Todas elas têm uma share, né? Elas têm uma parte da empresa. Sendo que a Game Freak e a Nintendo têm a mesma porcentagem, mas ela é menos do que a Pokémon Company tem, os acionistas da Pokémon Company têm como empresa, né? Então, por causa disso, a Nintendo ela não tem exatamente como mexer ou como opinar sobre o que é feito nos jogos, né?
Quem desenvolve os jogos hoje? É a Game Freak. Por isso que a Nintendo não chega e bota uma Monolith, por exemplo, ou uma outra empresa dela, uma outra second party da Nintendo, para trabalhar nos jogos de Pokémon. Porque a forma como a Pokémon Company foi fundada e como ela é estruturada hoje, obrigatoriamente os jogos são desenvolvidos pela Game Freak. A Game Freak, ela não é uma má empresa para desenvolver os jogos, né? Ela tem que responder a obviamente a Game Freak ela tem que responder a um board e as expectativas do board, né? E por mais que esses jogos hoje, os atuais, né, que a gente fala mais, né, não estejam lá dentro do que a maioria dos fãs almeja ou pensou ou deseja, ainda está dentro das expectativas do que o board da Pokémon Company vê em questão de números. Os jogos de Pokémon vendem muito bem. Eles sempre são, dentro da história da Nintendo, eles sempre são os jogos, pelo menos eles estão entre os top 10 entre os mais vendidos daquele console. Por exemplo, o Switch 2, o Switch 1, na verdade, ele tem, acho que, se eu não me engano, 4 jogos de Pokémon entre os seus mais vendidos, no top 10 de mais vendidos, que é o Sword and Shield e o Scarlet and Violet, né? Então vende muito bem. Mas os jogos, elas não são a principal fonte de renda da Pokémon Company, né? Então, existe um mundo de coisas que funciona dentro da Pokémon Company, que são feitos da Pokémon Company, que trazem muito revenue, que é o termo, né, empresarial, que é bufunfa dinheiro pro bolso da Pokémon Company, né? Então, é isso. Por isso que a Nintendo, ela não consegue necessariamente falar ou ter uma participação maior no desenvolvimento, ou mudar os rumos do desenvolvimento, exatamente por isso, porque a Game Freak é quem desenvolve, a Pokémon Company, ela dita os rumos do desenvolvimento, e a Nintendo, ela funciona como publicadora, como plataforma publicadora. Ela tem essa exclusividade como plataforma publicadora. A marca Pokémon não é da Nintendo, ela não pertence à Nintendo. Ela é sócia da marca Nintendo, da marca Pokémon. Então, existe essa diferença. Por exemplo, a Zelda, Mario, Donkey Kong, enfim, Metroid, todas elas são marcas pertencentes à Nintendo. A Pokémon não é. Pokémon, ela a Nintendo é sócia da Pokémon Company, entendeu? Que loucura! Exatamente. Por isso que por isso que as pessoas direcionam a reclamação para a Nintendo, porque é quem publica os jogos, né? Você joga no console Nintendo. Seja um Game Boy, seja um Nintendo DS, seja um Nintendo Switch, você joga no console Nintendo. Mas quem desenvolve, todo mundo sabe que é a Game Freak, mas quem aprova é a Pokémon Company, né? Junto com a Nintendo. Obviamente a Nintendo, ela também tem uma aprovação, porque ela tem que mandar informações técnicas, né, para o desenvolvimento, uma versão do console que é para desenvolvimento técnico, enfim, né, tem toda essa questão mais técnica também, que se vocês quiserem, a gente pode eventualmente entrar mais detalhadamente nesse assunto num outro episódio, porque eu acho que esse ano merece a gente falar bastante de Pokémon, né, porque a gente vai... Eu só vou adiantar um pouco a pauta, mas a gente vai falar um pouquinho de futuro sobre a geração 10 aí, então pode ser que esse ano a gente tenha uma nova geração de Pokémon, né? Mas é isso, então é por isso que a Nintendo, desmistificando tudo, é por isso que a Nintendo não consegue controlar os rumos da produção do jogo, como muitos gostariam, né? Porque as pessoas se perguntam, pô, a própria Nintendo desenvolve jogos tão fantásticos, tão bem feitos assim pro Nintendo Switch, como o próprio Super Mario, os últimos Zeldas que saíram. Tem second parties e third parties que estão desenvolvendo jogos espetaculares. A própria Monolith mesmo, com a saga Xenoblade, né, que era exclusiva dos consoles de Nintendo. O Xenoblade 3, Chronicles 3, ele é incrível, roda um jogo maravilhoso que roda no Nintendo Switch. E aí as pessoas ficam nessa, tipo, pô, que a Nintendo não faz a mesma coisa e tal. Não é a Nintendo, infelizmente, não é a Nintendo aí nesse quesito, né? Eles devem estar respondendo os comentários falando assim, a gente também queria. A gente também queria. A gente também queria. Por dentro eles devem, porque eles não podem falar isso pro público, né? Eu acho que por dentro eles devem falar, cara, só me dá, pai. Só me dá, deixa que eu resolvo aqui. Toca no pai que eu resolvo. Não, mas agora eu fiquei pensando nisso, né? Assim,
até é muito legal a gente estar falando sobre isso e tendo essa conversa, porque no mundo do Pokémon, eu fui parando em alguns locais, assim. Eu parei de jogar o Pokémon já tem bastante tempo. E agora eu tô pensando, né, vendo tudo isso que você tá me falando sobre a Pokémon Company, seria essa, qual seria essa principal reclamação, assim? Tipo, o que deixou... Porque eu fiquei pensando assim, será que é porque o jogo ele acaba ficando mais do mesmo, sabe? Tipo, é a mesma fórmula, tal. Porque se é a mesma empresa que faz, e assim, sabe que vai vender, né? Sim, Então, o quanto que exatamente. eles vão colocando, tipo assim, vamos adicionar vários absurdos aqui e tal, mas no fim é a mesma receita de bolo, com alguns personagens diferentes. Então, eu fiquei pensando se é isso. O que você me traz aí de qual que foi essa principal reclamação do pessoal? Então, hoje a principal reclamação, e eu acho que ela vem com o advento principalmente do Scarlet e Violet, né? Não sei se você acompanhou na época que lançou o jogo, na época do Nintendo Switch 1 ainda, nem tinha Switch 2 ainda, né? O jogo, quando ele lançou cheio de bugs, mas muito bug. Era coisa... Era um absurdo, assim. E era um jogo que era a maior revolução que a Game Freak tinha feito dentro da franquia Pokémon, né? Ele já tinha testado algo parecido com o Sword and Shield, né? Que foi o primeiro jogo, a primeira geração de Pokémon que entrou pro console híbrido da Nintendo, né? O Nintendo Switch 1. Né? Anteriormente, ele não entrava nos consoles considerados consoles de mesa da Nintendo, eles iam diretamente para os consoles portáteis, como o DS, 3DS, Game Boy Advance, Game Boy Color, enfim, né? Toda essa leva de consoles que eram majoritariamente e principalmente consoles portáteis, né? Os Pocket Monster, né? Exatamente, os Pocket Monster. Inclusive, pra quem não sabe, Pokémon é a abreviação de Pocket Monster, né? Então, olha aí, estamos aí também abrindo mais um leque aí de coisas também, pra quem não sabe, né? Inclusive, se o meu sobrinho estiver vendo esse episódio, um beijo pra você. Eu sei que você agora deve estar maravilhado com essa quantidade de informações que seu tio está passando. Então, mas a principal reclamação hoje, Bruno, acho que tentando a gente concatenar essa ideia, não é pelo mais do mesmo, porque eu acho que os fãs, eles não estão descontentes com a forma de jogar. Até porque, vamos combinar, né? Assim, eu não sei, qual foi o último jogo de Pokémon que você jogou? Foi Black and White? Foi o XY, Sun e Moon? Nossa, eu acho que o Sun e Moon foi o último que eu vi jogar, mas que eu joguei. Acho que assim, o último jogo de Pokémon que eu tive contato foi o TCG no celular. TCG, E o Pokémon Go, porque eu tô nessa busca, assim, de tipo, vou aprender a jogar Pokémon agora no TCG, um objetivo, assim. Mas de console, assim, cara, acho que, de verdade, você vê como faz tempo, acho que o último foi o Pokémon Stadium de 64. Stadium de já é bem um tempo, já tem um tempo. Depois disso, tipo, acompanhei as notícias, vendo algumas coisas e tal, porque, assim, é um assunto que... É caro, eu caro gosto. também, né? É caro. Isso. E aí, assim, agora de ter muito contato, assim, nossa, faz bastante tempo mesmo. Então, assim, tudo isso que você tá me falando, pra mim tá sendo uma grande novidade. E eu tô achando ótimo, porque eu tô me inteirando pensando em outras coisas, falando assim, caramba, mas como que tá esse cenário hoje, né? Pro fã de Pokémon. Então, assim, é isso que eu tanto tentando pegar mais ou menos o que você tem de lembrança, né, da questão do videogame mesmo, dos jogos da mainline de Pokémon, né, porque tirando o TCG Pocket de celular, ele é maravilhoso, eu adoro jogar ele, eu adoro abrir pelo menos um dia, todo dia pra abrir um pacotinho. Cara, abrir pacotinho, dopamina, que me dá, dopamina. E, pô, quem não fica feliz quando vê aquela carta brilhante, assim, vê aquele Charizard shiny, nossa senhora, que coisa maravilhosa. É isso, assim, então, acho que a principal reclamação hoje dos fãs de Pokémon, né, pelo menos o que eu acompanho dentro da bolha, e eu tento acompanhar muito porque é uma das franquias que eu mais gosto mesmo, e eu não tenho nem por que mentir sobre isso, é a questão de como visualmente os jogos são entregues, né? A gente teve no Nintendo Switch, tirando o Nintendo Switch 2, tá? Porque o Nintendo Switch 2 ele só recebeu, até hoje, uma versão atualizada de Scarlet e Violet, né? E uma versão própria do Pokémon Legends ZA.
né? Que tem a versão Switch 2 e tem a versão Switch 1. Então, exclusivo de Nintendo Switch 2 ainda não tem. Então, tudo isso que eu vou falar vale pro Switch, né? Eu acho que basicamente o que a galera tem reclamado é na questão visual dos jogos, né? E de como os jogos se comportam e principalmente as escolhas da Game Freak, no caso do Sword and Shield, que foi o primeiro jogo dessa leva do híbrido, né? As escolhas de qual Pokédex eles vão colocar, porque tem várias Pokédex, tem a Pokédex regional, tem a Pokédex completa, tem a Pokédex que limita, enfim, né? Tem algumas opções de Pokédex, e eles colocaram a mais limitada, ou seja, no total, dentro do Pokémon Sword and Shield, existem, se eu não me engano, por volta de 500 e poucos Pokémons disponíveis que você pode capturar. Entre jogatina, as chamadas dens, né? Enfim, né? Tem uns buracos que você pode entrar para poder caçar Pokémons mais raros, enfim, né? Então, a Dex, né? A Pokédex, né? Do Scarlet, do Sword and Shield, ela é bem limitada. Isso é um ponto de reclamação. Outro ponto de reclamação foi a questão visual, né? Que já no Nintendo Switch a gente tinha jogos já muito bonitos e muito superiores na questão visual em relação ao Scarlet e Violet. E também o que as pessoas mais pediam desde que Pokémon começou a ter um pouquinho mais de complexidade de desenvolvimento, os jogos foram ficando mais complexos, mais visualmente amplos, né? Pedia-se muito sobre o mundo aberto, né? Como que seria um Pokémon de mundo aberto, né? E o Sword and Shield, ele até tentou fazer um mundo aberto, como é que se diz? Como é que eu posso colocar em palavras? Ele era um mundo aberto um pouco mais contido, né? Porque eram determinadas áreas chamadas de Wild Areas dentro do jogo, que eram abertas. A parte dentro da cidade era como se fosse navegar. Você viu, por exemplo, o Sun and Moon. Você deve ter visto alguma gameplay de Sun and Moon. Você chega numa cidade e ela não é grande o suficiente, ela não é enorme, você não tem uma dimensão de uma cidade enorme, né, pra você explorar. E aqui manteve-se no Sword and Shield, né? E é uma coisa que mantém-se até hoje nos jogos também. Então, eu acho que essa foi o principal ponto de reclamação do Sword and Shield. Então a Game Freak e a Nintendo, quando anunciaram a geração 9, que é a última geração, né, que é a geração atual, que veio com Scarlet e Violet, eles anunciaram que o jogo ia ser realmente um open world. Você tinha uma ilha que era baseada na região de Portugal e Espanha, né, na região ibérica, né, da Europa. E aí você ia ter uma amplitude de descobrimento, de você explorar e tudo mais, muito maior do que qualquer outro jogo da série Pokémon, né? Só que talvez a Game Freak ela não tivesse o expertise necessário para poder fazer um jogo dessa magnitude. Então o jogo, quando lançou, ele lançou com muito bug e visualmente muito capenga também, né? Eu peguei o jogo no lançamento, no dia de lançamento. Eu costumo pegar Pokémon no dia do lançamento porque eu realmente gosto de Pokémon. Eu peguei o Scarlet Violet, que é o último jogo de geração mesmo, no dia do lançamento. E eu até fiz uma live jogando o jogo no meu antigo canal, né? E, cara, eu pude ver a ideia por trás do jogo, ela é maravilhosa. Eu entendi o que a Game Freak quis. Eu curti a ideia. Eu estaria mentindo se eu falasse que eu não tenha curtido o jogo, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus bugs. E aconteceu alguns comigo durante a minha jogatina. Eu tenho, se você pegar meu relatório, eu tenho quase 300 horas de Scarlet and Violet, pô, de competir, de jogar online. Eu tenho mais ou menos umas 300 horas, né, de jogatina desse jogo, então não posso dizer que eu não tenha jogado esse jogo. Eu joguei. Né? E eu curti o jogo, mas eu entendo a reclamação dos fãs nessa questão visual, porque realmente esse foi o jogo que talvez a galera tenha começado a se distanciar um pouco mais, os fãs tenham começado a se distanciar um pouco mais dos jogos e a reclamar mais dos jogos, né? E pedir algo que seja visualmente melhor. Talvez a Game Freak não fosse a melhor, ou não tivesse a expertise para poder fazer isso. Eu entendi o que eles queriam e realmente foi uma ideia muito boa. Mas a execução ficou muito abaixo do esperado. Ficou muito abaixo.
ficou muito mal feito mesmo, assim. Então, que só melhorou agora, no ano passado, no caso, com a versão Switch 2. Quando o Switch 2 chegou, né, e tudo mais, a Game Freak lançou uma versão Switch 2 do jogo, melhorou consideravelmente o jogo na questão visual, a questão de frame rate também. Agora você consegue jogar o jogo em 60 FPS, né, que é o limite do console. Nem é o limite do console, porque o console consegue chegar a 120, né, no modo docado. Mas o Switch 2 ele é um console realmente muito poderoso. Mas o jogo melhorou consideravelmente nessa questão visual, né? Não mudou estruturalmente o que o jogo é. E não muda, na verdade, né? Existe hoje uma série de jogos de Pokémon, que é a Pokémon Legends. Primeiro saiu o Legends Arceus e agora o ZA. Que a ideia por trás desses jogos realmente seja fazer experimentações no formato de Pokémon, né? O Legends ele trouxe o Legends Arceus, na verdade, ele foi lançado inclusive no mesmo ano que o Pokémon Scarlet and Violet, né? Ele trouxe uma série de novas interpretações dentro da jogabilidade tradicional de Pokémon que eu achei bem interessante, como por exemplo, para você capturar Pokémon, normalmente, você precisa entrar em batalha com ele, né? Você encosta nele, ou você tá passando na grama nos jogos que talvez você mais conheça. Você anda na grama e aí, do nada, batalha Pokémon. Um Pokémon aparece, um Pokémon selvagem aparece, aí você entra em batalha, tem que diminuir ele o máximo de vida possível para poder capturar ele. Né? Essa é a estrutura básica para você capturar um Pokémon. Existem outras ferramentas que você pode que foram desenvolvidas, né, posteriormente, mas basicamente essa é a estrutura de captura de Pokémon. Né? O Pokémon Legends Arceus ele trouxe uma novidade que você não necessariamente precisa entrar em batalha com um Pokémon para poder capturá-lo. Você você tá andando no cenário e aí você consegue avistar o Pokémon de longe, né? Porque é um mundo aberto mesmo. Você olha, você consegue ver a vegetação, você consegue ver os Pokémon andando em grupos ou sozinho. Você, por exemplo, vê um Bidoof ou vê um Eevee, ou isso falando do Legends Arceus, né? Enfim, você vê Pokémon andando, né, no cenário, e aí você pode chegar devagar, entrando numa moita, enfim, e jogar uma Pokébola e ter a chance de capturar ele, sem precisar entrar em batalha. Então mudou esse sistema, né? E o Pokémon Legends Arceus, ele também não é um jogo que foca muito em batalha, porque ele é um jogo muito mais focado em estudo e catalogar Pokémon. Né? Ele tem alguns objetivos. Dá pra você batalhar, obviamente, né? Você tem como batalhar. E durante o modo história você batalha até um número considerável de vezes, né? Até porque se um Pokémon te avistar e ele entra num modo de batalha e você tem que realmente batalhar contra aquele Pokémon ou pra derrotar ele ou pra capturar, né? Sim. Então ele mudou um pouco o sistema, né? O que foram mudanças muito bem-vindas e que o Scarlet Violet aproveitou um pouco, não necessariamente da mesma forma, mas aproveitou um pouco também dentro da sua jogabilidade, né? Principalmente essa questão de como você vê os Pokémon andando no mundo para você capturar, enfim, né? Os Pokémon eles não estão mais escondidos em moitas, agora eles estão andando, estão vivendo, eles são animais, né? Assim, se você parar na natureza, né? Desculpa, Bruno. Não, é isso mesmo, tem uma atmosfera, né? Tipo, você Exato. não vê. É uma fórmula diferente, porque uma coisa que eu tô sentindo em tudo que você tá me falando é que me parece que a Game Freak, além de prometer e não entregar, eles tentaram fazer muita coisa e fizeram tudo muito mal feito, né? Sim, Porque no Legends Arceus nem tanto, porque o Legends Arceus talvez tenha sido... Até porque foi um time separado da Game Freak, não foi o time principal que desenvolveu, eles conseguiram ter tempo para desenvolver e o jogo ele foi muito bem recebido, tanto que para muitas pessoas, até para mim, o Legends Arceus é o melhor jogo de Pokémon dessa leva dentro do Nintendo Switch. Né? E para mim também. Eu gosto muito do Legends Arceus. É um jogo que eu faço questão de refazer o meu save pelo menos anualmente, ou de 2 em 2 anos, né? Desde que ele foi lançado. Então, eu jogo ele constantemente, né? E porque é muito legal a forma como o Legends Arceus foi pensado e como ele foi feito, e realmente a Game Freak conseguiu entregar um baita jogo interessante no Legends Arceus, coisa que eles não conseguiram fazer dentro do Scarlet Violet. Talvez o Scarlet Violet ele precisasse, né, Bruno? Desculpa até eu ter te cortado, aí eu vou jogar a palavra pra você de novo. O Scarlet Violet, eu acho que ele precisava de mais um tempo no forninho, acho que é a melhor expressão que a gente pode usar, para poder ser um jogo melhor,
né? Hoje, o estado do jogo hoje, ele tá um jogo muito ok, né? Eu acho que se você, por exemplo, Bruno, se você pegar um Switch 2 hoje e jogar o Scarlet Violet, você não vai notar nada disso que eu tô falando, você não vai notar, né? Você vai achar, não, pô, mas aqui tá um jogo muito ok, né? Pô, eu tô conseguindo jogar, não tô vendo bug, o jogo tá rodando muito bem e tal, ele não eu tô conseguindo jogar bem. O estado do jogo hoje, ele tá muito legal, mas aí fica a má fama também, né? A galera realmente fica muito... acaba pegando muito no pé, né? E o jogo, realmente, ele foi muito complicado o lançamento, né? Teve muito patch de atualização. A própria Pokémon Company teve que divulgar... atrasado, mas divulgou um tempo depois do lançamento, um pedido de desculpas lá nas suas redes sociais sobre a forma como o jogo foi lançado, né? E aí recai muito, né, Bruno, nessa questão de que a gente estava falando até no episódio passado sobre como certos jogos, eles têm os lançamentos muito apertados, aí a empresa acaba lançando, porque a complexidade hoje de um jogo e os prazos absurdos que tem, a conta não fecha, né? Então, e realmente foi o caso que aconteceu aqui com o Pokémon Scarlet Violet, né? Ele tinha um prazo muito curto para ser desenvolvido, né, para ser lançamento, porque ele tem que ter uma janela de lançamento que seja compatível com o lançamento, porque agora tudo é pensado conjunto, né, o TCG com o videogame, com as outras mídias também, enfim, então tudo é muito bem pensado conjunto, né, então acaba que o prazo acaba ficando, né, apertado, né, e o desenvolvimento acaba sendo prejudicado nesse sentido, né. Eu espero muito que a Game Freak tenha aprendido com isso e que a próxima geração realmente venha melhor, né? Mas aí é isso, eu acho que hoje a principal reclamação é isso, Bruno. É sobre como os jogos estão sendo lançados e como ela não tá agradando. Visualmente, eu acho que é muito mais a questão visual dos jogos do que a questão de mecânica, porque as mecânicas são muito interessantes. As pessoas com quem eu converso, pelo menos, e tal, as mecânicas são muito... elas gostam muito da mecânica, né? E o último lançamento, que foi o Legends EA, foi o que mais mudou, foi o que mais experimentou. Agora não tem mais batalha por turno no Legends EA, né? Não quer dizer que realmente vá ser isso nos próximos jogos, mas o Legends EA não tem mais batalha por turno. A batalha, ela é em tempo real, é bem ação mesmo. Você vai selecionando os golpes, enfim, os golpes mesmo do Pokémon num menu, você vai andando com o seu Pokémon dentro da arena, enfim, né? Você pode trocar de Pokémon muito mais dinamicamente, né? Cara, é muito legal a forma como o Legends EA trouxe essa mecânica de batalha. Eu gosto muito da batalha do Legends EA. Ela é bem técnica, ela é bem ágil também, né? Eu acho que serve muito para novos jogadores, né? Eu acho que tem a forma como de batalha por turno, ela se tornou algo muito nichado, né? Né, Bruno? E não é todo mundo que curte, não é todo mundo que tem paciência, né, e tudo mais. Então, eu gosto como o Legends EA foi pensado, né? Mas é isso, acho que talvez a principal reclamação seja essa. Acho que eu falei pra caramba também. Não, mas eu achei muito doido tudo que você trouxe, principalmente porque, assim, eu imagino que eles tenham pensado, né, que isso é uma coisa muito complicada, né, que é pensar no jogo, porque quem é jogador pensa no jogo, quem é fã pensa no jogo, mas eles como empresa, eles vão pensar tudo como se fosse uma grande campanha publicitária. Então, vamos aproveitar tudo que a gente tem, já vamos lançar tudo junto, então a data limite para o jogo estar pronto é a data limite do marketing. Exatamente. Desenvolvimento. Né? Exato. E isso é bem ruim, porque Nossa, você começou a me falar, fazer tudo, você me levou... Eu espero que você não tenha se tornado um não fã de Pokémon depois do que eu falei, mas pelo amor de Deus. Não, muito pelo contrário, assim, eu já tô assim, meu Deus, o que eu perdi, sabe? No universo Pokémon, eu tava dentro de uma caverna por todo esse tempo e nossa senhora, tá assim, eu tô já aqui pensando assim, cara, eu vou começar a maratonar uns vídeos de YouTube, assim, de gameplay, eu quero ver também como é que é. Porque, primeiro, me lembrou muito de quando foi o lançamento do Cyberpunk. Então, tá me parecendo situações muito parecidas. Sim. O que tem se tornado cada vez mais comum dentro da indústria de videogame, algo parecido, tá? Assim, não vou falar que são todos os jogos que acontecem isso, mas tá se tornando comum. Assim, tem empresas que conseguem segurar, né? Como a própria Rockstar, né? Que vai lançar o GTA 6 só quando ele realmente estiver pronto, né? Eu ainda tô esperando ver se eles vão realmente lançar o GTA 6 esse ano, né? Mas enfim.
A própria Cherry também, que fez o Hollow Knight e o Hollow Knight Silksong também, eles demoraram o tempo que eles precisaram para poder fazer o Silksong. Eles falaram, só vamos lançar quando ele estiver pronto. Ele lançou e tá pronto. Cara, tem poucos patches de atualização esse jogo. Desde que ele foi lançado, eu quase não vi patches de atualização. Assim, muito pouco. Foram poucos patches, né, de atualização para corrigir uma coisa ou outra, assim. O jogo lançou muito redondo, né? Sim. E tem se tornado uma prática muito comum, né, da indústria, e isso, obviamente, acaba afetando, né, e acaba afetando Pokémon, que é o nosso foco aqui de debate, né, e afeta, os últimos quase 10 anos, afetou muito, cara, afetou muito. 10 anos eu acho que muito, mas até porque o Switch não tem esse tempo todo. Mas os últimos 7 anos afetou muito, vamos dizer assim, né. Os lançamentos realmente têm estado muito aquém, tirando uma coisa ou outra, né? Ou spin-off e tal. Eles realmente têm errado muito a mão na questão dos jogos da mainline principal, né? De geração. Sim, então, era esse ponto também que eu ia falar, porque é assim, eu trouxe um pouco do exemplo do Cyberpunk, mas o que eu fiquei pensando foi muito isso, que os jogos que você trouxe pra mim é o Scarlet or Violet, né, que é da mainline. Isso, Scarlet Violet e o Sword and Shield, que é o primeiro da geração Switch, né? Que é quando saiu do Switch. Sword and Shield foi o primeiro lançado, né? Que é da 8ª geração, né? Isso, e aí o outro é o Legends. Aí teve o Legends Arceus, né, que é um spin-off, e o Legends EA, que foi lançado no ano passado, que também é um spin-off, né? Então, porque o que eu fiquei pensando foi assim, esses spin-offs, da forma como você trouxe, me parece assim, aqueles jogos que você tá trazendo pessoas que não são exatamente do universo. Então assim, tem toda uma preparação e tal, e já os outros já são da linha principal, é pra quem já é fã, pra quem já tá acostumado, pra quem já entende a dinâmica do jogo, pra quem entende todas as mecânicas. Então, é muito triste ver que é assim que tá sendo tratado o pessoal que é fã mesmo, sabe? É essa recepção que tem, né? Porque, poxa, era no Scarlet of Violet que eu tava pensando, assim, que, poxa, eles fizeram uma coisa tão legal, sabe, no Legends Arceus, então tentaram fazer alguma coisa nesse também e não ficou tão boa, e aí nessa tentativa de querer inovar e trazer alguma coisa pro universo principal, eles acabaram, assim, entregando um resultado que estava totalmente incompleto. Sim. Então, e agora, né? É assim, vai ter que ser um monte de patch de atualização, e aí, qual vai ser o tamanho da frustração? Que foi o que você trouxe, né? Acabou afastando muito mais as pessoas. Cara, é assim, gente, quem tiver frustrado, tem alguns clássicos aí que, olha... Pode jogar Digimon, os jogos de Digimon são bons, tá? Ó, esse que saiu no ano passado, o Time Strangers, é muito bom, tá? Esse Time Stranger aí é bem interessante. Inclusive, a Game Freak, eu vou abrir o jogo aqui também, né? A Game Freak lançou no ano passado, no ano passado, um jogo, porque a Game Freak ela não faz exclusivamente Pokémon, ela é uma desenvolvedora como qualquer outra, né? Então, ela tem, obviamente que a carro-chefe, né, da Game Freak é Pokémon, né? Mas ela não faz só Pokémon, tudo bem, ela não faz tantos jogos assim, né, diferentes e tal, mas alguns ela lança. Ano passado eles lançaram um jogo, eu não vou me lembrar o nome agora, mas eles lançaram um jogo muito diferente de Pokémon e principalmente mostrou o quanto a Game Freak consegue trabalhar com visuais premium. E isso só deixou um pouco mais de amargura, né? De Nossa, amargor, aquele sabor amargo, né? De tipo, pô, cara, Pokémon, né? eles estão Pokémon. só porque é Pokémon. E aí os caras conseguem lançar um jogo visualmente impressionante. E aí quando é Pokémon, a gente recebe o que recebe, né? Mas. É isso, né? É isso. Tomara que a próxima geração de Pokémon eles consigam realmente trazer aí toda o seu know-how, né? E eles consigam realmente renovar aí porque tá precisando, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o futuro de Pokémon, porque eu quero debater bastante um pouco mais sobre isso. Mas, meu amigo Bruno, a gente vai falar um pouco agora. A gente falou aqui bastante sobre os jogos e tudo mais. A gente acabou não entrando sobre cada geração, né? Eu acho que também o programa ficaria muito longo se a gente entrasse em geração por geração, né? Mas até porque você também não jogou todas as gerações, então assim, não tem como a gente também abordar todas as gerações. Você jogou até um certo ponto ali, acompanhou de longe outras gerações e tal. Mas acompanhou, de certa forma, então sabe, por exemplo, o que é Zekrom, o que é Necron, enfim.
Que são os Pokémon lendários do Black and White, enfim. Então, Sim, sim, sim. tô te dando a dica aí, tô te dando a dica aí. Não, assim. Inclusive, eu sei que você sabe, porque tem uma carta no TCG que é o Zekrom do N, que é exatamente do Black and White. Eu sei que você sabe. Não, eu conheço, as figuras eu conheço. Então você sabe, você sabe. Eu acabei parando um pouco naquela geração que, de repente, eu olhei e já estavam fazendo memes, dizendo assim, outro dia o cara colocou um Pokémon aqui no centro que era o deus do tempo. Que é o Arceus, inclusive. É o deus Pokémon. Nossa, cara. Nossa, eu tô achando incrível. Na lore de Pokémon, Arceus é o Pokémon que ele é o deus que ele gerou o que se entende por Pokémon no mundo, né? E aí, exatamente o Legends Arceus, ele se passa num tempo não moderno, ele se passa num tempo muito antigo, que na região de Sinnoh, né, do Diamond Pearl, né? Que antes de se chamar Sinnoh, se chamava Hisui. Então ele se passa nesse tempo. Ele é bem antigo, ele é bem arcaico. Ele é como se fosse a era Meiji, vamos botar aqui, né? Assim, de comparação. Uhum. Então, a tecnologia da Pokébola, você vê que a tecnologia de Pokébola era bem diferente. Ela é feita de madeira e pedra, e de pedras. Cara, é muito diferente. É muito diferente. Legal. Cara, no dia que você puder, Bruno, tenta jogar o Legends Arceus, nem que. Assim, eu nunca falo para as pessoas emularem nada ou piratearem nada, mas eu também não condeno, né? Eu acho que fica na cada um. Como você puder jogar, seja num Switch, seja num emulador, seja como for, de que você puder, jogue o Legends Arceus, porque eu acho que você vai gostar da experiência, principalmente porque ele é realmente algo muito... Ele é muito heavy de lore, né? Ou seja, ele tem muito conteúdo de história e tudo mais. Então, assim, ele é muito, muito interessante. Principalmente ele conta um pouco mais sobre o Arceus, o Dialga e o Palkia, né? Que são os lendários da região de Sinnoh, né? E tudo mais. Então, assim, é bem legal, cara. Eu gosto muito do Legends Arceus exatamente por isso. Porque ele não é um jogo... como eu falei, ele não é um jogo focado em batalhas, mas ele é um jogo focado muito mais na questão de captura, de estudo dos Pokémon, e ele tem muita história também. Então eu acho muito interessante como a abordagem que o Legends Arceus trouxe, que o Legends EA ele não trouxe exatamente a mesma coisa, ele trouxe algo diferente. Mas quem sabe a gente não faz aí um programa futuramente falando sobre o Pokémon Legends EA. Então, inclusive, querido telespectador e ouvinte, se você quiser que a gente faça uma análise completa de Pokémon Legends EA, né? Deixa aí nos comentários que a gente pode botar aí na pauta e fazer o Bruno jogar esse jogo pra gente poder fazer essa análise aí sobre Pokémon Legends EA, né? Mas mudando um pouco, né? Tirando um pouco dessa questão de... Qual é a sua reclamação com os jogos de Pokémon? Exato, a gente quer saber também, porque, né? Eu espero ter sanado um pouco essa dúvida em relação de como é a divisão hoje de Pokémon Company e de como o Pokémon se comporta como marca também, né? Mas falando por outros lados da marca Pokémon, a gente tem experiências, né? De spin-off, seja em videogame, seja em outras mídias, né? Você hoje tá muito mais focado no TCG Pocket, né? Não no TCG físico, né? Porque cartinha é caro pra caramba pra comprar, né? Infelizmente. Aliás, não tão caro quanto o Magic. Magic realmente é muito mais caro. Magic. Eu não tô querendo falar mal de Magic, não, mas pelo amor de Deus, vamos baixar o preço aí, pelo amor de Deus. Wizard, né? Eu sei que você gosta do Brasil, vamos baixar um pouco de preço, né? Ajuda a gente, por favor. Ajuda, porque tá difícil pagar R$50 num booster, né? Não, e tipo assim, comparado com o Magic, nossa, isso foi uma das coisas que me atraiu um pouco também, né? Porque já me falaram, jogar Pokémon muito mais tranquilo do que jogar Magic. E eu já jogo Magic há um tempo, então eu já tô assim, opa. Então você tá muito mais tranquilo, então... tranquilo e barato. Sabe qual é o mais barato ainda? Jogar o TCG de One Piece, ele é mais barato. Pô, eu nem sabia que tinha. Tem TCG de One Piece, tem o TCG de Gundam, né? Pra quem gosta aí do robozinho, né? E TCG de Gundam também tá tendo um cenário muito interessante aqui no Brasil também, e ele é mais barato ainda do que jogar Magic, Pokémon, enfim. Mas o TCG de Pokémon, cara, ele tem um cenário muito próprio, né? E como você tá um pouco mais focado nessa questão do Pocket, né, dentro do mobile, que aliás é uma saída muito interessante, né, eles finalmente conseguiram fazer um jogo mobile, um jogo, vamos botar
trocando em miúdos aqui, o jogo videogame de TCG realmente que vale a pena você jogar, porque o antigo TCG Online, que ainda existe, né, não é tão amigável assim, né? O TCG Pocket é muito mais. Até para você montar deck, você conseguir jogar com outras pessoas e tudo mais, ele é muito mais amigável, né? Apesar dele não ter um cenário competitivo que dentro da Pokémon World Champions, né? Mas assim, é muito maneiro ver como Pokémon ele se expandiu, a marca Pokémon se expandiu de uma tal forma que hoje a gente tem vários produtos multimídia, né? A gente tem o TCG, né? Inclusive, para quem não sabe, existia um jogo de Game Boy Color do Pokémon TCG que é muito legal também. É muito legal, muito interessante, né? Que ele usa muito as mecânicas e as regras da primeira versão de TCG, né? Quando saiu lá nos anos 90 e tal. Então é bem, bem legal, bem legal. Né? Mas o Pokémon Pocket hoje, né? O Pokémon TCG Pocket hoje, ele alcançou um número bem expressivo. Eu não tenho exatamente os números aqui, mas eu dei uma pesquisada. Cara, ele tem uns números bem expressivos, né? De jogadores ativos e tudo mais. E principalmente de retorno financeiro para Pokémon Company, né? Porque para você ter acesso a mais booster por dia, você tem que pagar uma assinatura. Se eu não me engano, hoje é R$50 por mês, né? Não sei se aumentou, enfim, né? Mas existe uma assinatura mensal que você pode pagar para poder abrir mais boosters e tudo mais. Ela tem acesso a outras coisas também dentro do jogo e tal. Mas, cara, ainda dá para jogar ele bastante sem ter que pagar, né, Bruno? Eu tô pensando agora que eles fizeram o Pay to Win por assinatura, né? Exatamente. Nem me parece exatamente o Pay to Win, né? Tipo, o Pay to, sei lá, to play a little better. Sabe? Eu não vou dizer que ele é totalmente pay to win, porque você pode tirar cartas interessantes mesmo sem ser assinatura, mas a probabilidade de você ter mais cartas tá na assinatura, porque você tem acesso a mais booster por dia, né? Então, quanto mais booster, maior a probabilidade de você tirar cartas melhores, né? Não é muito diferente também do cenário dos outros TCGs, né? Mas eu acho legal que essa versão Pocket tem um jeito, assim, pra quem... Porque uma coisa que sempre me contaram, né, sobre o TCG de Pokémon é que ele é muito tranquilo de aprender. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. E aí, assim, na minha cabeça, como eu tive pouco contato, né, assim, eu tive contato com o TCG primeiro com o Magic, o Pokémon me soava muito confuso. Então, eu não conseguia entender exatamente a dinâmica e ninguém nunca chegou e me ensinou. Então, quando saiu o TCG, eu falei assim, ótimo, eu tenho alguma coisa que tá aqui tranquilo, sabe? E eu sei que eu vou entender, eu sei que eles vão me ensinar a jogar de um jeito muito didático. Isso vai aproximar muitas pessoas também para depois, né? É o que a gente falar sobre o Magic, né? A parte do Magic é legal, o Gathering é mais legal. E é verdade. Então, né? Assim, as gerações que a gente tá vendo aparecer, que vão aparecer já no TCG de celular, para quem tá voltando para esse universo agora com essa base do TCG, cara, abre muitas portas, né? E é muito, muito legal ver como teve esse desenvolvimento, né? Tudo foi pensado, como você falou, tudo foi pensado pro mobile. Então, mesmo o console era o mobile, sabe? Por todo esse tempo, para depois vir pro celular também, que o TCG não foi o primeiro, né? Mas quando bateu no celular foi quando teve um alcance gigante. Quantas pessoas não voltaram, né, a se interessar pelo Pokémon também, tendo essa abertura, né? Sim. E aí também pensar, poxa, jogar Pokémon num outro formato, né? Que não seja as batalhas como a gente tá acostumado, mas você batalhar ali, ter essa sensação... Sim. Sendo você mesmo, não um outro personagem digital que você tá vendo, cara, é sensacional, assim. Muito, muito. E eu acho que até como cenário competitivo, né, e a gente não tem como fugir um pouco muito disso, porque Pokémon tem um cenário competitivo muito interessante, né, em todas as esferas, tanto no TCG mesmo, só que físico, né, como o Pokémon Unite, o próprio VGC, né, que... Esse ano eu coloquei como meta de entrar no circuito de VGC, né? Entrar em alguns campeonatos e tudo mais. E em 2030, atenção, 2030 eu quero me classificar para o Mundial de Pokémon. Nossa! Eu tenho 4 anos para melhorar no VGC.
para poder me classificar. O meu objetivo 2030 é me classificar para o Mundial, não sei aonde vai ser, né? Mas eu tenho até lá para poder juntar dinheiro para onde for, tomara que seja no Japão. Né? Mas em 2030 eu quero me classificar pro Mundial de Pokémon, né? Então, assim, não é uma meta irreal, mas é muito difícil. Realmente é muito difícil porque é um cenário assim, extremamente competitivo, ainda mais se você colocar que aqui na América Latina a gente tem jogadores maravilhosos de VGC que estão sempre jogando o Mundial, estão sempre chegando longe. Inclusive no ano passado teve, se não me engano, um argentino, um chileno que chegou quase no último dia, cara. Cara, foi muito legal ver isso. Quase no último dia. Caramba. Ele chegou. Cara, é muito maneiro, muito maneiro. Então, é muito legal ver como é que aqui na América Latina a gente tem um cenário muito bom de competitivo, tanto VGC quanto o TCG. Só que não é só disso que vive o Pokémon. O Pokémon também tem um cenário muito legal de Pokémon GO, cara, que foi uma febre em 2017, né? 2017 ou 18? Não, 16 ou 17, se eu não me engano. Isso. Foi algo inacreditável, como foi uma febre quando saiu o Pokémon GO. Era um sonho realizado, né? Da gente largar tudo e virar treinador Pokémon, sabe? Uhum. Foi um sonho realizado, né? E, cara, como atraiu gente, criadores de conteúdos voltados pra Pokémon GO, mostrando Pokémon na rua, no mundo inteiro, cara. Quem lembra aqui no Brasil, o próprio Felipe Neto fazendo, o Leon, do Leon Nilce, né, da Leon Nilce lá do Coisa de Net também, fez muito conteúdo durante muito tempo de Pokémon GO, né, vários outros criadores internacionais, o próprio PewDiePie também, ele fez bastante e tal. Salvo engano, né? Se eu não me engano, acho que o Ninja também fez bastante, né? E tal. Cara, foi uma febre. E você embarcou nessa febre do Gol também, né? Nossa, foi. Eu lembro que quando começou, eu fui uma das pessoas que foi pro Ibirapuera caçar Tentacruel. Olha, cara, aí, ó. Lá no lago. Muito bom, muito bom. Nossa, foi aqui a gente tinha que ir pra praia, olha que coisa. Pra quem não sabe, eu moro no Rio, o Bruno mora em São Paulo, né? Então tem essa diferençazinha aí, né? A não ser que ele viaje para Santos, então ele tem que acessar aí. Ele tem que ser no Ibirapuera mesmo pra você acessar um laguinho aí pra pegar uns Pokémon de água, né? Uns Pokémon de água é legal, né? Porque. Exato. Dava que se eu passasse, sei lá, aqui no Rio Pinheiros, que é poluído pra caramba, ia ter, né? O Easy, ia ter. O Easy. Eu esqueci o nome daquele. Grimer, o Muck, né? Nossa, certeza absoluta. Ai, meu Deus. E foi muito da hora ver o Pokémon GO acontecer, né? Porque, primeiro, tirou muita gente de casa, né? Fez o console, o jogo invadiu a realidade, né? Que nesse negócio que você falou. Você pode, né, ativar a câmera e o Pokémon tá lá na sua frente, assim, tá vendo o mesmo cenário que você. Exato. E também contribuiu muito, assim, pra gente se ver cenas, né, e passar por cenas também muito engraçadas, a gente se distraindo, caçando os Pokémon na rua e vendo se tem ginásio perto, se tem uma Pokéstop. E o ginásio que tem do lado da minha casa, o meu time vai dominar por alguns dias. Olha aí, parabéns! Então é muito legal ver como também, né, a indústria do Pokémon também inovou muito nessa questão, assim, de quais formas a gente pode colocar um competitivo aqui, né? Porque, querendo ou não, até se a gente puxa, assim, né, a ideia central, assim, são as batalhas, né? Você conquistar as coisas, você passar por todos os processos e você ir, assim, fazendo a sua construção, né? Que não é só das batalhas que você ganha, mas também do que você vai aprendendo sobre os Pokémons, do que você vai aprendendo sobre o universo, do que você vai aprendendo sobre como que... até como que você se relaciona com eles, né? Porque eu lembro que no Game Boy tinha essa coisa, cada cor de cartucho é um Pokémon inicial que você vai ter. Então... O pessoal tinha também essa afinidade, sabe? Então é uma construção que você tem. E, pô, você ter isso no seu telefone, você poder fazer isso de verdade, sabe? Você poder chegar pros seus amigos e falar, eu só tenho Pokémon de água. Você mostrar a diversidade de Pokémon de água que
Você tem, cara, é loucura, assim, loucura. Muito. E até hoje, assim, tipo, já teve vezes de eu baixar o Pokémon GO e pensar assim, será que eu volto, cara? Pô, é legal. Eu vou confessar que Pokémon GO também eu tenho instalado no meu celular desde o dia do lançamento dele, oficial aqui no Brasil, né? E eu não desinstalei. Pode ser que eu não tenha necessariamente jogado todo esse tempo, né? Mas eu não desinstalei. Porque de vez em quando eu entro, e principalmente quando eu for pra lugares longe da minha cidade, quando eu viajo, por exemplo, e tal, eu sempre ligo o Pokémon GO pra poder ver que Pokémon diferente eu consigo achar e tudo mais. Então essa última viagem que eu fiz pra Europa, né, que o Bruno acompanhou, porque ele editou os vídeos lá, inclusive se você não viu, vai lá, corre lá no Instagram, que tem uma série de vídeos lá com a gente fazendo essa viagem cultural e, na verdade, cultura pop lá na Europa. Foi muito legal, foi muito bacana. Então, eu quero agradecer aqui publicamente o Bruno por ter editado os vídeos, cara, ficou muito legal. Tem no YouTube também alguns vídeos mais longos, né? Ficaram muito legais as edições. Pô, quero agradecer pelo trabalho que você teve na produção desse conteúdo também. Mas eu abri o Pokémon GO nesses lugares e, cara, é muito legal ver a diversidade de Pokémon. Por exemplo, na Inglaterra, eu consegui capturar um Weezing de Galar, né? Aquele Galarian Wizard, né? Weezing, né? Uhum. Que ele tem uma cartola ao invés do esse é aquele Weezing plano, né? De ser só de bola e tal. Ele tem uma cartola, né? Uma das chaminés dele é uma cartola, porque ele é britânico, porque a região de Galar é como se fosse a região da Inglaterra, né? E tudo mais. Então, ele tem essa cartola e ele tem de fumaça também uma espécie de cavanhaque, assim, né? De fumaça. Então, é muito legal. Então, foi muito legal poder pegar na Inglaterra um Weezing de Galar, né? E tal. Foi muito legal. Né? E realmente, cara, quando eu viajo eu sempre acabo abrindo, porque tem Pokémon diferente do que tem aqui, né? Em São Paulo acontece muito a Pokémon Fest, né? É bem legal, não aconteceu no Rio ainda, né? Mas é muito legal as Pokémon Fest que tem em São Paulo, né? Eu fico uma invejinha de vez em quando, a galera que eu vejo vai lá e tal. Acontece no Ibirapuera, né? Não sei se é todo ano que acontece, mas frequentemente acontece. Então, Pokémon GO ele se tornou algo muito, muito próprio também. Ele ganhou uma vida muito própria, até porque não é a Pokémon Company que desenvolveu o jogo, foi a Niantic, né? Que ela é uma produtora de jogos mobile, né? Então ela entende muito bem. A Pokémon Company fez essa parceria com a Niantic para desenvolver o jogo, atualizou o jogo, criou todo um cenário competitivo para o jogo. Tanto que tem o cenário competitivo nos Pokémon World Champion, né? Tem times especializados em batalha de Pokémon. O próprio Bruno falou agora que ele tem um time que vai dominar o ginásio aí pelos próximos dias e tal. Então eu quero receber updates disso. Eu não me meto a jogar competitivo porque eu não treinei meus Pokémon para isso e tal. Eu só capturo. Eu já capturei Pokémon em cima da cabeça da minha esposa também algumas vezes. Então é muito legal. Eu capturei uma vez um Pidgey que tava. Eu apontei a câmera, o Pidgey estava na cabeça dela, assim. Ela tava sentada, a gente tava sentado num restaurante e tal. E o Pidgey estava sentado na cabeça dela. Eu fui lá e. Nossa. Não, e olha o roleplay, né? Vocês estavam sentados no restaurante, um pombo pousou na cabeça dela e você capturou. Exatamente. E olha só que interessante. Minha esposa, ela tem medo de bicho que voa, né? Então. Consequentemente, ela deveria sair correndo quando viu um Pidgey, né? Mas, obviamente, estava na tela do meu celular, né, gente? Eu sei, né? Isso é real e tal, mas calma lá. Vamos fingir, vai, faz de conta. Não, vamos fingir, vamos fazer o roleplay? Vamos fazer o roleplay. É muito maneiro, tá? Pokémon GO, ele tem essa imersão muito legal, né? Eu acho que é uma forma de você jogar Pokémon muito diferente, né? E de você curtir a franquia, porque eu sei que os jogos, né? Pô, quem não queria ter um Switch em casa, um Game Boy em casa pra jogar todas as gerações, os jogos e tal? Todo mundo queria, cara. Mas eu sei que é caro, eu sei que não é... Infelizmente se tornou algo muito nichado, então as pessoas que querem jogar e não conseguem comprar o console, conseguem jogar de outras formas, né? Seja emulando e tal. Não tô dizendo isso, incentivando ninguém a fazer isso, né? Mas também não vou condenar a forma como cada um consegue acessar os jogos, né? Seja emulando ou não. Então, assim, acho que tá todo mundo certo, né? Mas não emule jogos indies, compre jogos indies, porque jogos indies merecem. Então, nossa, por favor. Eles precisam do seu dinheiro. Mas o Pokémon GO, ele é isso, né, cara? Ele criou todo um cenário próprio, né, Bruno? E é muito interessante ver o quão longe, nesses anos todos, o Pokémon GO chegou, cara, e o tamanho que é
Pokémon GO. Hoje ainda existem criadores de conteúdo que são especializados em Pokémon GO, que eles viajam o mundo atrás de Pokémon e tal. É muito maneiro isso, cara. É real a realização do sonho da gente se tornar o Ash, né? De largar tudo e virar caçador e virar treinador de Pokémon. Né? Então essa galera que viaja o mundo pra isso realmente tá vivendo sonho, né? Cara, é muito, muito legal você trazer esse negócio agora, porque, como a gente até comentou no começo do episódio, né? Muita gente teve o primeiro contato com Pokémon fora do videogame, que foi no anime. Exato. E o anime era exatamente sobre isso, né? Um moleque de 10 anos de idade que resolve sair pelo mundo. E muita gente ao meu redor pensava, como que essa mãe deixa? E a mãe ficou lá com o Mr. Mime na casa dela, assim, tipo... É o pai do Ash. É o pai do Ash. Exato. E aí, pelo mundo viajarei tentando encontrar, sabe? Era o que todo mundo sempre quis. Então, depois que, né... Gente, vocês têm celular? Tá aí. Viajem pelo mundo e façam a festa que vocês querem fazer. Nossa, você entregou o ouro na mão de todo mundo, sabe? A criança que assistiu Pokémon naquela época e depois viu Pokémon GO falou, cara, esse é meu momento. Isso, exatamente, esse é o meu momento. E é muito legal, né, ver esse movimento de Pokémon, né, principalmente o Pokémon GO, né, que é o que a gente tá mais comentando aqui. E, cara, mas além do Pokémon GO, o Pokémon também teve outras spin-offs em videogame também, né? Falando especificamente de videogame. A gente teve... Acho que talvez a spin-off que a galera mais lembra é o Pokémon Snap, né? Que é o jogo de tirar foto de Pokémon. Uhum. Que foi um sucesso no Nintendo 64. E depois ele ganhou uma versão atualizada lá pro Nintendo Switch, né? Que é um jogo legal também, né? Mas eu acho que o ápice foi no Nintendo 64. Você chegou a jogar esse? Esse não. Esse eu vi jogarem, porque Pokémon Snap foi um que me chamou muito a atenção. Mas esse eu não cheguei a jogar. Não, mas Pokémon... Cara, Pokémon Snap é muito legal, assim, né? Até no Nintendo 64 ele ainda é super jogável hoje em dia e tal. Pra quem tem Nintendo Switch e tem curiosidade de jogar, ele tá disponível no Nintendo Switch Online, né? Pra quem tem assinatura, obviamente, e você consegue jogar ele no aplicativo do Nintendo 64. Tá super jogável, é muito divertido, né? Que é um jogo de tirar fotos, você vai andando num trilho tirando fotos de Pokémon e tal, você vai recebendo um ranking por cada foto e tal. Existe também o Pokémon Stadium, né? Os dois Pokémon Stadium do Nintendo 64, eu sei que o Bruno jogou um deles, né? Pelo menos. Uhum. E existe também o Pokémon Stadium 2, também do Nintendo 64. E o Pokémon Coliseum do GameCube, cara. Além do Pokémon XD, Gale of Darkness, acho que é o nome do jogo. Que também ele tentava fazer uma mistura de Pokémon Stadium com um pouco de aventura, também com modo história e tal. Pokémon Stadium basicamente é pegar as batalhas de Pokémon dos cartuchinhos e transformar em 3D, né? Que era muito, muito legal, muito legal. Eu joguei muito Pokémon Stadium, né, no Nintendo 64. Né? Você jogou também, né, o Bruno? Mas você chegou a jogar com aquele... que era um negócio no controle do 64 que você colocava e lia o cartucho do Game Boy? Ou você jogou sem? Só os Pokémon mesmo do jogo, né? Não, foi só com os Pokémons do jogo. Esse daí, eu tinha um amigo meu que ele tem até hoje o Nintendo 64. Uhum. A gente jogava muito, quando a gente ia na casa dele, a gente jogava bastante, assim. Só que era com os Pokémons que tinham disponíveis já no cartucho dele. Era doideira. Assim, ver na época, assim, ver como que era a interação, ver os Pokémons em 3D, a gente fazendo, dando os comandos e tal. E assim, bolando estratégia já, era muito, muito, muito divertido, assim, porque a gente jogava em galera, né? Então era sempre... Sim. Sempre depois da escola, né? Com aquele cheiro de Doritos e Cheetos, né? Dentro do quarto. Não, o pão de queijo que a avó de um dos caras fazia lá. Tinha pão de queijo no teu rolê. No meu não tinha. No meu não tinha esse rolê, não. Pô, cara, eu queria ter sido seu amigo na escola. A gente era privilegiado, cara, falar pra você. Pô, pãozinho de queijo, cara, que a vovó fazia, pô, isso aí é privilégio demais, isso aí. Nossa, a gente passava bem. E era muito louco, assim, porque era também o nosso, assim como, né, a gente tem isso muito com os jogos, né, mas, cara, Pokémon era sensacional, assim. E tinha todo o lance também do próprio console, né,
da gente ter essa interação, porque na época também o que era mais popular, né, era o PlayStation já. E Sim, a verdade. gente jogar no 64, tipo, caramba, isso aqui é outra coisa, sabe? Pô, ainda mais Pokémon, que era um universo que a gente já tava muito inserido, era muito, muito, muito da hora. Sim, também concordo. Cara, é muito. Esse Pokémon Stadium realmente acho que ele abriu um leque de possibilidades também, né, e tudo mais. Ele tinha um cenário próprio também, que você podia competir dentro dele e tal. Era muito legal, cara. Eu gostei muito de jogar. Era o que reunia a galera também, né? Pra quem não tinha aquele cabo Game Link do Game Boy, né? Pra poder jogar, né? Contra e tal. Mas, pô, era a forma de jogar. E realmente, cara, reunia os amigos em casa. Pãozinho de queijo, no seu caso, ou aquele Doritos maneiro, maravilhoso, aquele cheiro de fandangos também, né, na mão, o controle todo encebado de biscoito ou de bolacha, enfim. Cara, que maravilhoso, cara. Que momento que foi. E também tem uns spin-offs que não são tão. Eles não fizeram tanto sucesso assim, não tem tanta relevância, mas são bons spin-offs, que é o Pokémon Mystery Dungeon e o Pokémon Ranger, né? Que são. Eles são jogos que eram mais de explorar, né? Eles principalmente eram jogos da época do Game Boy Advance, né? Você não. Ele não tinha a questão da batalha propriamente dita, mas eram jogos que você explorava as dungeons, você montava um time de Pokémon, você jogava com os próprios Pokémon, não tinha um ser humano ali, né, pra poder interromper a natureza, né? Mas, cara, era muito legal, então eu aconselho quem conseguir jogar aí, testar jogar o Mystery Dungeon e o Pokémon Ranger também são bons jogos, é interessante. Mas não só de jogo, o Pokémon viveu também, né, meu querido Bruno? O Pokémon teve o seu auge, né? Eu acho que tanto nos jogos, mas principalmente por conta dos animes e dos filmes, né? E atualmente algumas animações aí, né? Na Netflix tem o Pokémon Concierge, que é muito, muito, muito divertido. Né, uma animação aí que você pode ver para quem tem filho ou sobrinho, enfim, com a criançada. É uma animação muito legalzinha de assistir e tudo mais. Mas os animes, cara, e os filmes de Pokémon, que até hoje são lançamentos grandes no Japão, né? Obviamente a gente teve um momento aqui nos anos 2000, né? Com o Pokémon 2000, o filme, né? E o Pokémon, o filme, né? Mew vs Mewtwo, que filme maravilhoso também, eu adorei esse filme. E era uma estrutura um pouco diferente, né? Dos episódicos que eram um anime, né? E cara, eles fazem sucesso até hoje, tem anime de Pokémon, cara. Obviamente, hoje já mudou o protagonista, não é mais o Ash, né? Finalmente ele foi campeão mundial. E depois disso ele resolveu. Conseguiu, finalmente, né? Aliás, que sequência batalha final muito espetacular, né? Eu fiquei na ponta do sofá assistindo o Pikachu vs Charizard do Leon, cara. Pô, cara, que fantástico, que fantástico. Hoje o anime, ele se chama Pokémon Horizons, né? Ele tem uma dupla de protagonistas diferentes, mas igualmente bem divertido, assim, ele é feito muito pra criançada. Mas a gente lembra muito com carinho a época do Pokémon que passava na Globo, né? A gente via na Globo, na SBT, se eu não me engano. E a gente via lá as aventuras do Ash com o Pikachu, a Misty e o Brock, que, cara, era muito legal, né? E acho que, como foi no seu caso, né? O seu primeiro contato com o Pokémon foi através de anime, e teve muita gente também que teve esse primeiro contato com o Pokémon através de anime, né? Eu sei que não é o foco pra gente poder falar dos animes, mas acho que vale a lembrança, né, Bruno? E vale também até uma coisa que tá na pauta também, que é sobre a cultura, né? Pokémon é cultural. Assim, eu acho que é muito difícil você nunca ter tido contato com Pokémon em nenhum momento. Eu né, sou da geração que começou nos 150 primeiros, né? E aí vieram os outros. Então, eu acho que eu acompanhei a evolução, assim, pelo anime por bastante tempo até. Eu não cheguei a ver o Ash campeão mundial, eu sabia que isso tinha acontecido, mas eu não cheguei a acompanhar, porque também tem isso, né? Tipo, Pokémon foi acompanhando o crescimento, né, da nossa geração. Sim. E aí teve algumas pessoas que em algum momento, assim, tiveram que focar em outras coisas, né? Então, eu continuei acompanhando mesmo de longe, mas sabia que alguns rumos já tinham sido tomados, né? Sobre essa questão do protagonismo e tal. E tem a questão da memória afetiva, né? Pokémon Mew vs Mewtwo foi o primeiro filme que eu vi no cinema.
Olha, cara, que legal. Que E eu maneiro. lembro que o pessoal na porta do cinema distribuíram algumas cartas, assim, o meu irmão tinha um Sim. Pikachu Foil, eu tinha acho que um Squirtle, então, cara, é assim, foi muito, muito, muito marcante, e depois disso, você não viu nada diminuir, né? Quem nunca viu, sei lá, é assim, você virou uma identificação, né? Então você vê a pessoa, Uhum, tipo, com uhum. um chaveiro, uma camiseta, alguma coisa assim, você já Sim. sabe assim, já é uma conexão que você vai ter, assim. Aí quando você começa, por exemplo, a ir mais fundo, né? Porque aí também tem isso, dá pra você saber, assim, pô, beleza, o quanto que essa pessoa sabe de Pokémon, Sim. o quanto que eu posso ir também, É sabe? verdade, é verdade. E assim, virou um fenômeno enorme, Sim. sabe? Pelo menos assim, né? O Pikachu, o Squirtle, o Bulbasauro, sabe? Aham. Eu falando esses nomes, eu não preciso descrever os personagens. Você já Quem tá me sabe quem ouvindo é, já né? sabe quem é, É. sabe? E Pelo assim, menos o Pikachu ou o Eevee, né? Aquela raposinha, né? Pra quem não lembra aí, né? A raposinha, nossa, o Eevee, né? Que total. tem aquela cauda bonitinha e tal. Que se transforma em 50 outros Pokémon diferentes, dependendo da pedra que você der. Calma que não é aquela pedra, né? É pedra filosofal, é outra pedra. É pedra de evolução. Mas muito legal, porque a forma como a gente pensa, né, de Pokémon. Eu, por exemplo, eu tenho uma ligação muito profunda porque eu consumo muito Pokémon em Uhum, questão do videogame e tudo mais. Mas tem gente que fica ligado mais na questão do anime, né? O meu sobrinho, por exemplo, ele não é tão ligado nos jogos. Ele gosta de colecionar as cartas de Pokémon. Ele não gosta de batalhar, mas ele assiste muito o desenho, né? Desenho, uhum. anime, enfim, como queiram chamar. Então, ele é muito ligado ao Pokémon. Eu consigo conversar com ele, Pokémon, é, por outra forma, não pelo jogo, né? Eu acho que talvez o jogo ele não tenha conseguido desenvolver muito interesse e tal. Ele só tem 10 anos, gente. Calma que o tio vai fazer o trabalho aos poucos, calma. Mas, assim, ele gosta de colecionar muitas cartas e tal. Então, acho que Pokémon, ele se tornou algo tão grande, né, que você não precisa necessariamente só de uma coisa para poder se conectar. Bem como você falou, cara, essa frase que você falou foi muito legal, cara. Sempre vai ter alguma coisa que vai conectar a gente com outros fãs de Pokémon, seja o Uhum. anime, seja carta, seja o Pokémon Go, seja o videogame, seja o anime, enfim, o filme, qualquer coisa, cara. E Pokémon se tornou uma franquia muito. Talvez, assim, vamos ser bem sinceros, cara. Eu acho que Pokémon é uma das marcas da cultura pop hoje de maior sucesso da história, né? Tirando, a gente pode colocar no mesmo patamar, ou talvez um pouco abaixo de Disney, de Mickey, né? E tudo mais e tal. Pokémon é uma franquia de entretenimento, né? De multi-entretenimento, não só de videogame muito forte, cara. Todo mundo sabe o que é Pokémon, todo mundo conhece. Por mais que eu não saiba o nome dos mais de 1000 Pokémon que tem, só louco, sabe? Nem eu que sou louco de Pokémon sei todos, né? Não decorei todos, mas assim, não me estranha ver qualquer um. Caraca, eu jogo muito Pokémon. Meu Deus, tem que parar com isso. Eu tenho 42 anos, cara! Mas, Não cara, te todo julgo, mundo. cara. Não, é isso, eu gosto muito de Pokémon, eu gosto muito dessa franquia. E, cara, é muito legal porque a gente consegue se conectar em qualquer nível, né? Até a gente mesmo conversando aqui agora, você não jogou tantos jogos, mas consumiu Pokémon de outras formas. Consumiu sim os jogos até uma parte, mas em seguida você consumiu de outra forma. Hoje com o Pocket, com o Pokémon GO, seja de outra forma, enfim. E eu continuei consumindo da forma como eu gosto e tudo mais, e a gente ainda assim conseguiu. A gente tá quase 1h30 falando de Pokémon, cara, e conectando de formas diferentes. Então é muito legal como. São poucas as franquias que conseguem fazer isso nessa forma. É uma história de 30 anos, né? Esse ano 2026, Pokémon faz 30 anos. Na data que está sendo publicado esse episódio, a gente está próximo do Pokémon Day, né? Que é o dia do Pokémon, que vai ser no dia 27 de fevereiro. Inclusive, possivelmente nessa data vai ter uma apresentação especial da Pokémon Presents pela Pokémon Company, enfim, para anunciar suas novidades do que vem para 2026 em relação ao Pokémon, né, e tudo mais.
Ainda, pelo menos até a data como que a gente tá gravando esse episódio, ainda não tem nada confirmado. Provavelmente até a data que for ao ar esse episódio também não tem nada confirmado. Cara, é muito legal que Pokémon é essa marca tão grande que a gente consegue se conectar em muitos níveis, assim, né? E todo mundo conhece, todo mundo sabe. Se falar Mickey Mouse e Pikachu, as pessoas vão reconhecer. Pode não conseguir. Vai ter aquela visão mental do que é o Pikachu e sabe o que é o Mickey Mouse, exatamente porque estão tão entranhadas hoje na cultura pop, na cultural, não só cultura pop, acho que talvez eu esteja muito nichando o quão longe Pokémon alcançou, mas culturalmente onde Pokémon alcançou, né, Bruno? E muito, muito interessante ver essa mega evolução de Pokémon até hoje, né? Nossa, e assim, eu acho que isso que você falou foi muito legal também, muito legal da sua parte, assim, falar, tipo, consumiu pouco e tal, porque, gente, vamos lá, né? Acho que de 30 anos de Pokémon, eu devo ter consumido bastante, assim, por uns 12, assim, aí depois disso, tipo, fiquei, nossa, beleza, eu gosto muito desse negócio, mas eu não consigo prestar atenção nisso agora. E tá bom, 12 é quase metade da época da vida da ult dele aí, pô. Não, mas agora que vem o Twist Plot. Opa! Fala. Adoramos. E se a sua função desse episódio foi fazer assim, Brunão, vamos voltar aqui pro Pokémundo? Mano, você conseguiu. Você conseguiu. Eu já tô saindo daqui assim, beleza, eu preciso colocar agora na minha lista da Netflix as séries, talvez eu assista o Pokémon tudo de novo, né, pra ver o Ash Ketchum virar campeão. Vou te falar, não precisa, tá? Pega a temporada, depois eu vou te mandar no particular, vou te mandar exatamente quando você pode ver, porque a partir do momento que você vai ver, você vai entender tudo. Você não precisa ver nossa, a não ser que você queira ver o retroativo e tal, beleza? Não julgo também, acho que... Cara, eu vou consumir tudo, assim. Nossa, o que eu puder. Assim, eu não tenho um Switch, mas o que eu vou ver de gameplay, nossa senhora. É isso. E, cara, se você quiser testar os jogos também, principalmente o Legends Arceus, que eu acho que esse você vai gostar muito, emula. Eu não tô aqui para julgar a forma como cada um consegue acessar os jogos, enfim, a cultura. Acho que cultura e arte deve ser, e eu sempre falo isso, não é a primeira vez que eu falo isso, cultura e arte deve ser acessível para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem direito a acessar. Seja a pessoa que tem dinheiro para pagar e a pessoa que não tem dinheiro para pagar. E eu não tô querendo falar com isso que o Bruno é um pobretão nem nada disso. Pelo amor de Deus, gente, entenda o que eu tô falando. Ele tá dando foco de comprar outras coisas da vida dele, não um Switch 2 que custa 4 mil reais, pelo amor de Deus. Misericórdia. E um jogo de 400 reais, pelo amor de Deus, gente. Cada um tem suas prioridades de vida. Eu sou um verme de Nintendo que compra essas porcaria. Não, mas é isso, aqui a gente tava falando de nicho, né? A Nintendo também nunca se esforçou muito pra ser muito popular. Não, ela consegue, porque os consoles vendem pra caramba, né? O Switch 2 ela tá vendendo como água, o Switch 1 é um dos consoles, ele tá no top 3 de consoles mais vendidos da história dos videogames. Nossa! Ele tem mais de 120 milhões de unidades vendidas, meu amigo. O Switch 1, né? O Switch 2 tá com... Hoje, ele tem 6 meses de lançado, que ele lançou em julho do ano passado. O Switch 2 hoje ele tá numa média de quase 20 milhões... Ele tá com quase 20 milhões de unidades vendidas em 6 meses. Ele já passou o número de vendas do Nintendo Wii U, que teve no seu período de vida útil todo. Ele já passou o número de vendas do Wii U. O que não é muito difícil, porque quase ninguém comprou o Wii U, mas... Entendeu? Mas é isso, assim. Não, é igual também GameCube também, né? Tipo, quantas GameCube vendeu bem até, tá? GameCube vendeu bem. Sim, mas é assim, curioso isso, né? Porque muita gente que eu conheço, tipo, Super Nintendo 64, Switch e o Wii, porque tinha alguns jogos lá que, pela questão da interação, era muito bom. Agora, a questão que eu tô pensando é a seguinte: eu vou comprar um Switch em algum momento. Eu profetizo isso há algum tempo. E quando isso acontecer, a sua DM vai pipocar. Por favor. Fale comigo e jogue comigo. Nossa, bora. Vocês aí que estão vendo, ouvindo esse episódio, joguem com seus amigos também. Joguem com seus amigos. Inclusive, o Bruno, quando ele comprar o dele, ele vai ser meu parceiro de treinos de Pokémon.
pra jogar no competitivo, hein? Ele vai ser meu sparring de Pokémon. Então... Nossa, bora. Mas, Brunão, pra gente ir já se encaminhando aqui pro nosso bloco final, né? Nossa parte final, que é você quem vai editar e já tá bem longo, já, e eu não quero dar tanto trabalho pra você. Vamos aqui passar, então, a gente falar algumas coisas sobre o futuro da franquia, né? Mas muito rapidamente, né? Porque não tem informação, hoje a gente não tem informação concreta do futuro da próxima geração de Pokémon, né? E aí eu quero depois fazer um bate-bola muito rápido aqui com você sobre os nossos Pokémon preferidos, tá? A gente, como eu falei agora há pouco, né? A gente tem o dia Pokémon, né? O Pokémon Day, ele tá chegando agora no final do mês de fevereiro, dia 27. Muito provavelmente, é quase certo, assim, vou botar que tá 90% certo, que aconteça mesmo nessa última semana de fevereiro, né? Uma Pokémon Presents, falando sobre as novidades de Pokémon pro ano de 2026 e tudo mais. Pode ser, não tem nada confirmado, tudo isso que eu tô falando é rumor, né? Mas pode ser que durante essa Pokémon Presents, né, do final do mês, a gente receba as novidades em relação à nova geração de Pokémon, a 10ª geração de Pokémon, com os vindouros jogos, né? E aí, eu vou falar jogo de videogame, que vai se transformar em baralho, né, pro Pokémon Pocket e pro Pokémon TCG mesmo de físico, que vai se transformar em personagens pro Pokémons que você vai poder capturar no Pokémon GO e você vai poder jogar no Pokémon Unite, enfim, né? Então, vai se transformar nesse mundo de coisa, né? Então pode ser que a gente receba, né, essa informação, né, essa confirmação da nova geração, a 10ª geração de Pokémon, né? Você falou que não acompanhou muito a geração, você tem acompanhado muito mais pela questão de lançamento de carta, né, e tal. Mas dentro do que você tem de conhecimento hoje de Pokémon, aquilo que você consome hoje de Pokémon, qual a sua... Eu vou dar aqui mais ou menos o que tem de rumor hoje rolando na internet, né? Falam-se muito, inclusive teve até um vídeo, que eu não sei se foi produzido por IA ou não chegaram a confirmar. Teve até um vídeo mostrando uma pré-alpha do jogo, né? O que é pré-alpha do jogo? É um jogo que ainda tava... uma cena do jogo que tá ainda em desenvolvimento, ou seja, ele não tá polido, né? Algumas coisas eles estão... É só para mostrar feature do jogo, mas isso é muito interno, para poder distribuir internamente como é que tá sendo o desenvolvimento em cada departamento, né, do jogo. É o teste do teste, né? É o teste do teste do teste do teste, assim, é muito embrionário ainda, ou seja, o pré-alpha é isso, é uma coisa muito embrionária ainda do jogo, né? Não chega a ser o código, porque é mais embrionário do que o código, né? Não tem. Mas mostrou-se uma imagem, né, do jogo e parece que a Game Freak conseguiu, né? Pelas imagens que a gente viu, eu não sei se ainda é oficial ou não, se isso realmente existe ou não, se é feito por IA ou não. Hoje a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente fala. Então eu tô falando isso exatamente deixando bem claro, cara, não tá confirmado, não tem nada confirmado. Eu não sei se esse vídeo é real ou não, se é feito por IA ou não. Então eu não tô trazendo nenhuma mentira, mas pelo que a gente pode ver, parece que o jogo, realmente, o futuro jogo, ele tá bem polido, né? Ele tá... Mostrou-se ele tava... Nesse vídeo, depois se você quiser procurar, ele mostra um Pokémon chamado Dondoso, que é um dos Pokémon mais novos que tem, que saiu no Scarlet Violet, né? Que é um Pokémon baleia gigante, assim, tal. Tipo, é bem grande esse Pokémon. E é usado muito no competitivo de VGC, inclusive, né? Mostrou-se ele nadando... Ele tá nadando na água, né? Porque ele é um Pokémon aquático, né? Um peixe. E mostrou-se a ambientação aquática desse jogo no fundo do mar, né? E mostrou algo, assim... tão cristalino, pelo menos a parte da água, né? Algo tão natural no movimento da água, que é o que se busca muito hoje, né? Nos jogos mais complexos e tudo mais. E o Switch 2 tem esse poderio suficiente para poder rodar esse jogo nesse estilo, né? E aí outro rumor que rola é que esse jogo ele possa voltar pro Japão e passar na área do Japão que é mais costeira, né? Ou seja, ali aquela parte mais... As ilhas mais costeiras, né? Onde tem praias, enfim, né? No Japão, Okinawa, né? Enfim.
Pode ser baseado nessa região. E que o nome pode ser Sound and Waves, né? Pokémon Sound e Pokémon Waves. Não, tô falando isso, mas não tem nada confirmado. Tudo isso é rumor, tá? É fofoquinha de internet, né? A gente gosta de uma boa fofoquinha, mas eu preciso deixar bem claro que nada disso ainda tem confirmação por parte da Pokémon Company, ou da Nintendo, ou da Game Freak, né? Mas aí eu queria saber dando esse ponto de vista pra você, eu queria saber o que você almeja, o que você espera, né? O que você pode pensar, assim, o que pode vir aí em relação a Pokémon, né? Sendo que no TCG hoje a gente tem a mecânica das Mega Evoluções, né? Por conta do Pokémon Legends EA, né? É a mecânica do momento, as Mega Evoluções, né? E o que é muito, muito maneiro no TCG, mudou muito o formato do TCG com essas Mega Evoluções, os decks mudaram todos. Antigamente você usava muito deck de 1000 ou do Banette, enfim, né? Eu não me lembro exatamente os decks e tal, mas hoje mudou muito. E aí eu queria saber da sua visão hoje que você tem do que você consome de Pokémon, no caso do Go, do TCG Pocket e tudo mais, o que você espera que venha aí em formato de Pokémon, uma mecânica, sei lá, uma mecânica aqui que eu pensei da minha cabeça que poderia ser interessante, né, para Pokémon que possa vir aí. Cara, ou até o resgate de alguma mecânica antiga aí, né? Não, assim, eu vou sendo bastante honesto, assim, eu tenho duas respostas para essa pergunta. A primeira resposta é Nintendo e desenvolvedoras, me surpreendam. Muito bem, isso é Eu verdade. tô aberto aqui, ó, o que vocês quiserem que eu experimente. Então, me surpreendam. Vai. Eu sei que vocês conseguem porque eu não exijo muita coisa. O Então, coração tá aberto. exatamente. E a segunda resposta que eu tenho para essa pergunta, mais de uma visão como sendo uma pessoa crítica, assim, da indústria dos videogames e tudo mais, eu fiquei com uma dúvida, será que a Game Freak vai querer demonstrar para os fãs que eles escutaram todas as coisas? Porque eu me lembro, e eu não sei se isso vale para hoje em dia, eu imagino que sim, pelo que você falou, que uma das maiores provas de que você está usando totalmente a capacidade do motor gráfico e que você está fazendo um jogo, né, visualmente bonito é a água. Se você consegue fazer a água se comportar como água da vida real, né, se a sua onda parece uma onda e não parece vários pixels fazendo aquele movimento de ondinha, cara, então Ou você só um bloco azul genérico, né? isso, sabe? Eu me lembro até, assim, alguns jogos, assim, que são mais cartunescos, né? Que você vê, tipo, um formato de onda e aí uma sobra de luz que é a outra textura da onda, sabe? Que foi feito pra isso, né? Então, assim, e já teve uma reclamação falando sobre questão gráfica e agora, aí eu tô entrando na sua também de vamos botar o nosso chapéu de alumínio e se preparar aqui pras especulações. Pô, se é Sound and Waves, cara, eles vão querer me mostrar um negócio quase psicodélico, sabe? Porque você trabalhar com som e com água é você falar de coisas maleáveis. Então, assim, tá me parecendo, sabe? Tá me cheirando assim, algo muito promissor, assim, de tipo, vocês reclamaram? Então toma. Então, assim, eu quero ver. Sabe, eu quero ver. Eu imagino que você também queira e que todo mundo também queira ver. Tipo, vai. Sim. Então mostra, já que vocês estão dizendo que conseguem chegar nesse ponto, né? Então apresenta aqui, cara. Mas olha, assim, praticamente me soa eles pegando tudo que o pessoal falou e falando assim, a gente consegue fazer. E a resposta de vocês fez a Pokémon Company falar assim, cara, vocês conseguem, né? Então faz aí. Faz um negócio bom, sabe? Que vão chegar e falar assim, pô, obrigado por terem me ouvido, sabe? E é muito legal você ter falado isso, porque eu acho que era um ponto que eu queria trazer também, que é exatamente isso. Acho que pro futuro, a Pokémon Company, né, como um todo, e aí envolve tanto a Nintendo como a Game Freak, elas precisam estar junto dos fãs. Estão dispostos a comprar a ideia de Pokémon. Seja no jogo, seja na carta, seja no Go, enfim. Estão dispostos a comprar a ideia de Pokémon. Então é isso que eu espero. Eu acho que o que eu mais espero é ser surpreendido com algo que
Nossa, gráficos ultra realistas. Não precisa. Pokémon não precisa de gráficos ultra realistas que eu precisa ver escama de Charizard brilhando na tela. Pô, ia ser maneiríssimo, mas eu não preciso ver um dragão pseudo-real na... Tudo bem que Charizard não é dragão, mas... mas Começar por aí, né? Começar por aí. Mas eu não preciso ver essa coisa ultra realista, né? Pode continuar com o tom cartunesco e tudo mais, mas que entregue algo que seja visualmente bonito e que atenda os anseios dos fãs. E principalmente, eu acho que o que mais precisa de Pokémon, o que eu mais quero, é que eles consigam a se atentar a tudo que eles criaram e tentaram criar nesses últimos jogos, nesses últimos anos. Aí você pega o Sword and Shield, você pega o Pokémon, o Scarlet Violet, o Legends Arceus, o Legends EA e tudo mais. Você pega essas mecânicas e que consiga concatenar, obviamente que não dá pra colocar tudo, porque são mecânicas diferentes e tudo mais, mas que eles consigam concatenar e fazer algo que seja, ao mesmo tempo, inovador e que seja confortável para os fãs de longa data. Isso quer dizer que eu quero a volta de um Pokémon com batalhas de turno? Também. Pode ser também. Eu quero algo que seja mais próximo do ZA? Também. Eu quero algo que seja mais próximo do Legends Arceus? Também, cara. Dá pra você pegar a ideia de cada um desses jogos, falando especificamente de videogame, né? Dá pra você pegar a ideia de cada um desses jogos e você trazer mecânicas de cada um e fazer um bem bolado que seja criativo e que atraia os fãs mais novos, os fãs mais antigos, né? E que eles não limitem tanto a Dex dessa vez, cara. Por favor, bota uma Dex mais completa, né? Porque uma das coisas dentro de Pokémon, o Bruno falou muito bem, que uma das coisas mais legais dentro de Pokémon é a batalha, mas a outra parte fundamental de Pokémon, e que às vezes a Pokémon Company esquece, é Gotta Catch 'em All, temos que pegar. Temos que pegar todos. Né? Inclusive, esse é o subtítulo do título de Pokémon. Pokémon Gotta Catch 'em All, né? Temos que pegar. Tá lá. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Então, cara, fazendo uma Dex bem completa. Eu sei que a complexidade de você botar todos os mais de 1000 Pokémon dentro do jogo é realmente bem complexo, mas não é impossível. Dá pra você ir atualizando. Pô, a Pokémon Company gosta tanto de fazer DLC, conteúdo extra e tudo mais. Dá pra você ir atualizando áreas dentro do Pokémon, fazendo novas pequenas DLCs um pouco mais em conta e atualizando o mapa com novas áreas, com novos Pokémon. E aí você vai completando a Dex. Entendeu? E aí você vai fazendo esses lançamentos periódicos, né? Não é como se fosse um jogo-serviço, né? Porque eu acho que Pokémon não funciona como jogo-serviço, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. É a coisa que eu mais quero que Pokémon passe longe. Mas vai atualizando, né? E nem que seja uma DLC paga, sei lá, um pouco mais barato. Eu não vou chutar preço aqui, porque preço é muito relativo. Mas você vai atualizando áreas, botando novas regiões e o jogo vai se retroalimentando, né? Você vai construindo novas áreas, vai colocando novas áreas com novos Pokémon, com novos desafios, com mais história e tudo mais, e que não feche em algo muito simplório de eu tenho que pegar todas as insígnias, passar por todos os estádios e depois enfrentar a Liga Pokémon. Pode ter isso também, mas faz algo mais complexo, algo maior, uma escala, aumenta um pouco o degrau. Foi o que eles tentaram fazer com Scarlet Violet. A ideia é muito boa, a execução não tanto, mas dá pra, a gente já tem a noção hoje de que a Game Freak tem o conhecimento técnico e principalmente monetário, porque Pokémon rende muita grana, né? Muita grana mesmo, né? Para Pokémon Company, então eles têm como financiar isso. Então não dá para dizer que eles não têm dinheiro para poder financiar novas tecnologias ou novas ideias, porque tem. E o próprio Switch 2, ele é um console que é para isso, para você ter algo mais poderoso. O Switch 2, cara, se você pensar que o Switch 2 ele tá recebendo no dia do lançamento Resident Evil Requiem, né, por exemplo, que é um dos grandes lançamentos do ano, tá recebendo daqui a pouco o Final Fantasy VII Rebirth, né?
Pra quem jogou aí no PlayStation 5, no PC, enfim. Recebeu no começo do ano o Final Fantasy VII Remake com um porte, um dos melhores portes que eu já vi pro Nintendo Switch, rodando bem, lindo, os gráficos maravilhosos e tudo mais. Então você sabe que você tem hoje um console que ele é poderoso, dá para receber algo mais complexo, e que você tem a desenvolvedora a Pokémon, a Game Freak, que tem, hoje a gente sabe que ela tem a capacidade técnica e financeira para poder ter esse novo desafio e entregar realmente algo que os fãs realmente merecem, né, e pedem tanto. Então dá para fazer, dá para fazer. Então acho que dá para você pegar esse conglomerado de ideias que eles fizeram ao longo dos últimos anos aí com os vários jogos, fazer um bem bolado e trazer algo divertido, principalmente, porque Pokémon é isso, é diversão, e bem feito, né? Obviamente que nada vai ser perfeito, porque vai precisar de atualização, né? Enfim, mas, pô, dá pra fazer algo bem feito, cara. Dá pra fazer. A gente sabe que a Game Freak tem capacidade técnica pra fazer. A própria Game Freak já mostrou isso. A própria Game Freak já mostrou. Então, é isso. Eu acho que o que mais precisa hoje é a Pokémon Company ouvir os fãs e estar perto dessa galera, porque eles querem consumir, eles querem comprar. Eu quero comprar. Eu como consumidor de Pokémon, eu compro os jogos no dia do lançamento, até os piores eu compro. Né? Eu pago o preço, mas eu sei que eu sou pouco entre muitos, né? Eu não tô aqui querendo pagar de gatão, nem de ricão, nem nada, mas é porque eu trabalho pra isso, eu junto meu dinheiro pra isso, é minha vontade. Então, se eles anunciarem um novo Pokémon pro final do ano, eu vou juntar dinheiro pra comprar no dia do lançamento, porque eu gosto de Pokémon, né? Assim como a galera que compra a carta junta grana pra comprar a box da nova coleção, compra lá, sei lá quantas boxes, junta com uma galera pra comprar as boxes e sai distribuindo, e sai dividindo os spoilers ali e tal. Então, eu sei que tem isso, é muito maravilhoso. Então, é isso, tá do lado dos fãs, porque eu sei que os fãs querem consumir. Eles querem consumir. Então, é só isso, tá do lado dos fãs, daquilo que eles merecem e que eles vão... Que você... A Pokémon Company, eu sei que você vai reconquistar a galera desse jeito. Eu sei que vai. A galera vai esquecer Scarlet Violet. Se vocês entregarem aí um novo Pokémon, né? Maneiro, entendeu? Assim, pô, eu sei que vai. Confia em mim. Essa mensagem que eu tô falando agora, que eu vou até falar sério, é pro Estevão, que é o diretor criativo da Pokémon Company, que tá aqui ouvindo a gente, tá bom? Você ouviu tudo aí que o homem falou, né, Estevão? Então, pelo amor de Deus, né? Não vamos lançar um negócio... Não vamos lançar um negócio meia boca, não, porque, poxa... Não, e assim, agora... Eu vou comprar, cara, eu vou chegar no final do ano, eu vou comprar o jogo. Então, o primeiro trailer vai me vender a ideia, e eu sei que eu vou, porque eu sou verme de Pokémon, eu vou comprar, cara. Não, mas, cara, assim, até indo pra semiótica da coisa, né, pensando em tudo, assim, agora, poxa, o nome que você trouxe, né, do Sound and Waves, me parece muito uma coisa de fluidez, né, e, poxa, não faltam exemplos, é que nem você falou, olha, assim, a Game Freak não tem, é Game Freak mesmo o nome da empresa? É, Game Freak, isso. A Game Freak que desenvolve os jogos, né? Cara, não tem desculpa, mano, não tem desculpa, tem investimento... Sabe? Poxa, exclusivo. Nossa senhora. Sabe? Quem não queria? O fenômeno que é Pokémon. Imagina se tivesse disponível para todas as plataformas. Quem não queria botar a mão nisso daí? Eu tenho certeza que a Microsoft, se ela tivesse o dinheiro suficiente, porque a Microsoft imprime dinheiro para comprar a galera, né? Mas eu acho que ela não tem ainda o caminhão suficiente para comprar a marca Pokémon. Mas eu tenho certeza que se ela tivesse, ela ia primeiro a bater lá na porta da Pokémon Company. Opa, tudo bem? Boa tarde aí, seu Fujical, por favor, você poderia aceitar este caminhão de dinheiro que eu tenho aqui para comprar esta marca e tornar ela exclusiva para Xbox, para eu poder vender videogame finalmente? Nossa. Porque vende, cara, vende. A Pokémon é console seller. Ela é, falando de videogame especificamente, ela é console seller. Então, meu amigo Bruno, finalmente aqui, vamos chegar na parte final. Eu quero saber de você qual é o seu time dos sonhos de Pokémon, assim, seus Pokémon favoritos. Não é, tipo, fazer uma sinergia que sirva pra jogar no competitivo, não, eu só quero... esses são os meus Pokémon favoritos, e se eu tivesse
eles na minha Pokébola, é com eles que eu ia andar e é isso aí. Ah, os Pokémon que andaria comigo no intervalo, pô. Isso pode contar Pokémon lendário, Pokémon mítico, pode contar essa galera aí. Eu não vou restringir ninguém, não. Ah, cara, putz, pior que eu sou bem prático, assim, ó. E assim, né, o meu conhecimento de Pokémon, ele é limitado, acho que até a segunda, no máximo terceira geração. Eu tô, tipo, bem pra trás. Então, assim, o Gengar nunca estaria na Pokébola, Ele ia do seu sabe? ladinho. Assim, algumas pessoas que eu conheço que são entendidas de Pokémon falam assim, nossa, sinistro. Eu falei, a gente aguenta. Oxi. Nada que umas proteções espirituais aqui não garantam o nosso. É verdade. Um Ivysauro, o Ivysaur, eu gosto bastante dele, acho ele muito bonito. Eu sou muito chegado de Pokémon de planta, eu gosto bastante deles, assim. Eu acho que, agora saindo um pouco, assim, indo mais para as águas, um Totodile, Uhum. eu acho ele da hora demais. Totodile é bem maneiro mesmo. E... eu teria em casa uma Sunflora, eu acho ela tão bonitinha. É, Sunflower. Inclusive, essa flor, né? Eu esqueci o nome da flor. Meu Deus, O me fugiu o nome Girassol. da flor. Girassol, meu Deus do céu. Girassol é a flor favorita da minha esposa, então possivelmente ela teria um Ah, Sunflora perto nossa, dela, com demais. certeza. Demais. Eu sou muito assim, sabe, que nem a mãe do Ash lá que tem o Mr. Mime. Eu teria um Dito também. Com certeza Um eu teria um dito, Dito. né? Olha aí, ó. Nossa, sensacional. Ditos, pelo amor de Deus, cara. Eu ia Dito é fazer legal, Dito é altas legal. traquinagens com o meu Dito por aí. Pô, muito bom, muito bom. Cara, eu com certeza, meu time, ou barra Pokémons favorito, com certeza, o primeiro lugar eu já vou botar o Lucario. Lucario cara, que Pokémon leal. Assim, se tem um Pokémon que é leal, é o Lucario. Eu amo esse Pokémon num nível absurdo, né? Eu tô tentando fazer uma arte dele, ou achar uma arte dele muito linda pra poder tatuar o Lucario, né? Eu amo muito esse Pokémon. Meu segundo Pokémon favorito é o Metagross, né? Eu adoro Metagross, né? Inclusive, quando eu tento jogar online, né, e tudo mais, eu tento fazer algum time que tenha o Lucario e o Metagross, né? Eu sei que são dois Pokémon de aço, tá, galera? Eu sei, tá? Não tem muita sinergia, eu sei disso, tá? Mas, pô, não tem como, eu amo o Metagross, então eu sempre tento colocar ele nos meus times que eu jogo. Eu sei que ele não serve muito pro competitivo, tá, galera? Eu sei, mas é isso, eu amo o Metagross. Gosto muito da Eevee, eu acho a Eevee inacreditavelmente fofa, né? E ela parece muito um. Eu sei que ela não é um cachorro, ela é um lobinho, parece uma raposinha e tudo mais. Mas, pô, eu acho a Eevee muito, muito bonitinha, né? Eu teria super ela andando comigo, né? E falando em Eve, também com certeza eu teria uma das evoluções da Eve, né? Que é a que eu mais gosto. E eu sei que as pessoas vão rir da minha cara quando eu falar, mas, pô, eu adoro essa Eve, não tem como. Que é a Sylveon, né? Que é a evolution dela de fada, né? Ela é muito bonitinha, muito bonitinha. Eu teria super a Sylveon andando comigo, né? Apesar de ser trevoso, não é a Umbreon, tá? É a Sylveon mesmo. E, cara, eu teria um Weezing de Galar, cara. E eu gosto muito do Weezing de Galar exatamente pelo fato dele ter uma cartola e um bigode e um cavanhaque de fumacinha, cara. É muito, muito irada essa Weezing de Galar, cara. Então, esses são os meu time ideal de Pokémon. Eu sei que nada tem sinergia, mas é meu time ideal, que eu andaria com eles, assim, no recreio da escola, facilmente, cara. Facilmente. Nossa, não, enquanto você tava falando aqui, né? Óbvio, eu não conhecia nenhum. Eu fui pesquisando aqui as fotinhas, eu olhei e falei, chave, eu andaria com você no intervalo, ainda ia falar assim, cara, você tá tirando essas chaminé aí? Que negócio é Nossa, esse aí? é muito, muito maneiro, cara. Esse Weezing de Galar, cara, é muito engraçado. Porque ela combina demais com essa estética britânica, né? Porque ela tem a cartolinha, né? Tem o cavanhaque e tal. Cara, é muito legal, muito legal. Então, peguem aí, se vocês nunca viram o Weezing de Galar, cara, procura aí. Galar é um Weezing, ou Weezing de Galar.
no Google. Cara, procurei mais, que vocês vão concordar comigo que ela é muito irada, né? O design dela é muito Nossa, foda. mas, não, todos os Pokémon que você foi falando, eu fiquei concordando. Falei, chave, nossa senhora. Muito, muito. A Eve, então, a Eve e o Sylveon, que são meus. Putz, não tem como. Nossa, Silvio, muito lindo. De É muito, verdade. a Sylveon é muito linda, muito linda, muito linda. E é isso, né, galera? Acho que vamos finalizar o cast por aqui hoje, né? Já estamos quase a 2 horas. Eu tenho pena de você, Bruno. Meu Deus do céu, desculpa aí. Acho que a gente conseguiu destrinchar bastante aí sobre esses 30 anos de Pokémon. Bruno, quero agradecer você por estar aqui comigo para esse bate-papo de hoje, né? Eu espero que você tenha se inspirado a consumir mais Pokémon, principalmente videogame, né? E Nossa, que você gaste o seu rico dinheirinho comprando o Switch 2 aí pra gente jogar junto. nossa. Objetivo do. É isso. Ó, eu já vou deixar aqui bem. Existe uma versão de pack do Switch 2 aí que já vem com o Pokémon Legends EA, tá? Com o jogo dentro. Então, fica de olho aí. Nossa, tá muito interessante, hein? Não, já tô convencido. Marcelo, já tô Já tem, convencido. é porque tem a versão com Mario Kart, mas tem a versão com Pokémon. Aí deixa nas suas mãos. Já me interessa mais a versão com Pokémon. Então pronto. Mas é isso, obrigado por hoje, Bruno. Recadinho final aí que você queira dar. Ah, tamo junto, cara. Agradeço sempre estar aqui. Nossa, agradeço bastante também o reconhecimento lá dos vídeos. E, nossa, obrigado mesmo por ter confiado, porque foi muito, muito, muito bom mesmo fazer. Então, gente, ó, é o seguinte. Foi Se muito bom você estar lá também, tá? bota fé. Não, eu senti. Editando, eu senti. E assim, você que tá vendo a gente, que tá ouvindo a gente, se você consome só uma coisa da Black, mano, você tá perdendo bastante coisa. Então, assim, acompanhe os outros conteúdos, acompanhe os outros podcasts. Eu editei o Overdrive por muito tempo, então, assim, se você também é ouvinte de Overdrive, tamo junto. É isso. E assim, tudo que a gente constrói aqui, tal qual Pokémon, tal qual a gente viveu essa aventura de pegar todos eles, estamos aqui também falando de todos eles na presença, né, na presença não, né, trazendo todos os assuntos também da cultura pop e é isso, vamos seguir por esse caminho, porque essas conversões que esse pessoal tá fazendo aqui estão funcionando muito. Marcelo está de parabéns. Pô, valeu mesmo, obrigado, valeu mesmo. E obrigado pelo bate-papo hoje. Galerinha que está assistindo a gente, você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, olá, tudo bem? Se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações e deixar um comentário aí qual é o seu Pokémon favorito e principalmente qual é a sua principal reclamação hoje em dia em relação a Pokémon, tirando o preço que a gente sabe que realmente Pokémon em videogame é muito caro. A gente sabe. Tirando o preço, qual é a sua principal reclamação hoje de Pokémon e o que você gosta bastante de Pokémon também? Então deixa aí nos comentários. Se você está ouvindo a gente aqui pelo Spotify ou por algum outro agregador de podcast, obrigado pela sua audiência, primeiramente. Segundamente, Vasco e terceiro. E eu que sou vascaíno tô falando isso. Mas em terceiro, por favor, assine o feed da Black nesses agregadores de podcast, deixa o comentário e se o agregador permitir também deixa uma avaliação, porque isso ajuda a gente pra caramba, né? Siga a gente também lá nas nossas redes sociais, principalmente o nosso Instagram. Estamos lá como @blackcompany_br_ e acesse o nosso site blackcompany.com.br. E eu acho que hoje é isso. Muito obrigado. Eu vejo vocês na próxima missão e até lá.